O discurso dele quer nos trazer de volta pra esse estilo de vida oprimido. Eu não quero. Faz o que quiser. Assim, eu sinceramente, eu não ligo pra quem... um pouco me lixando, né? Tipo, eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Você não quer seguir, tá tudo bem. Eu nunca impus nada. Até porque quem sou eu? Que força é essa que eu tenho pra impor? Se fosse lá minha filha, talvez eu falar, minha filha, você não vai sair de casa com a bunda de fora. Você mora com o papai manda. Não, e a pergunta que eu faço, assim, em que momento você foi proibida de usar essas coisas, né? Tipo, aonde você foi proibida? Ah, mas não era socialmente aceita. Bom, que bom, né? Que as pessoas achavam meio ruim uma mulher andar vestida como uma prostituta. Tem alguma coisa que você disse que você se arrepende ou você volta atrás? Ah, nada. Não. Um conteúdo que incentiva feminicídio das coisas. Cara, eu queria real que alguém me mostrasse uma associação direta do meu conteúdo com o caso de feminicídio. Não precisa nem de dar estatística, não, mas um argumento convincente, sabe? Tipo assim, cara, porque gera isso aqui? Porque não existe. Assim, hoje a gente tem o mundo inteiro falando pras mulheres que elas têm que alcançar o sucesso através da profissão, através do ganho material da vida, através da projeção profissional. E não tem ninguém falando, olha, o papel principal da mulher, e de fato é, se a gente vai pra questão ontológica, espiritual ou até natural da mulher, o fim último dela é a maternidade. O que você acha que causa esse sentimento em algumas mulheres no seu conteúdo? Porque eu jogo a verdade da forma mais escrachada possível na cara dela. Então, assim, é compreensível. Por exemplo, cara, você tá postando só foto da sua bunda na rede social. Você acha que algum homem vai olhar pra você e desejar você como esposa dele ou vai desejar você como um pedaço de carne? Pô, isso pode ofender uma mulher que posta sua foto assim? Pode. Mas sou eu que tô ofendendo ela ou o fato que eu estou denunciando ali que está ofendendo ela? Pietra, você perdoaria a traição? Num casamento, sim. O período do namoro e noivado é pra você ver se aquela pessoa presta ou não. A igreja diz que o sacramento é eterno e de fato é. Até que a morte o separe. Se ela cair no pecado um dia, ela merece que você perdoe. Mas e as mulheres que veem você falando isso e falam, cara, tá, mas isso você não tá abrindo uma brecha pro cara só te trair sabendo que você vai perdoar ele? Então, mas escolha melhor o seu parceiro, isso aí, eu falei isso aí. Tipo, e se, olha só, que você vai saber escolher o cara que você vai casar, né? Você escolher um cara legal pra casar. Mas e aí, escolhi errado, e agora? Tô presa? Aí tá presa. Um perfil com mais de 1 milhão de seguidores foi derrubado depois de criticar o Lula. E por uma denúncia por misoginia virou caso político. E agora a pergunta é, a gente ainda pode falar o que pensa ou só o que é permitido? Senhoras e senhores passageiros, welcome a bordo ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Pro episódio de hoje, eu serei o host do programa aqui, Guilherme Saad. E hoje, o episódio é diferente, porque antes de falar de relacionamento, comportamento ou de opinião, a gente precisa falar de algo muito maior, que é a liberdade de expressão. Aqui no Jato da Trip Inusitada, já passaram pessoas com visões completamente opostas. Já recebemos feministas, antifeministas, sheik do Irã, judeus pró-Israel, irmãs iranianas refugiadas de todo tipo. E sempre com o mesmo princípio, ouvir, questionar e debater. E mesmo com recomendações de amigos, influenciadores e pessoas próximas dizendo não faça esse episódio de hoje, eu resolvi fazer. Me alertaram sobre o risco de censura, de derrubarem o canal, de perder a conta, mesmo assim decidimos fazer aqui. Porque existem momentos que se calar custa mais caro do que falar. E hoje estamos aqui justamente para isso. Recebemos Breno, do Café com Teu Pai, no centro de uma grande polêmica envolvendo acusações de misoginia, críticas públicas e um movimento que resultou na derrubada do perfil dele. E também a influenciadora católica Pietra Bertolazzi, para trazer contrapontos, visão crítica e enriquecer o nosso papo aqui hoje. Hoje não é sobre concordar ou discordar, é sobre ouvir, questionar e entender até onde vai o limite da fala. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, deixa o seu like também e ativa o sininho para ser avisado quando estivermos no ar no próximo episódio. Afivelem os cintos, coloquem os aparelhos no modo avião. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Welcome aboard, Breno, Pietra. Um prazer recebê-los. Bom demais. Brenão, segunda vez aqui, já veio antes. Segunda vez, já tô na casa já. Já tá na casa. Pietra pela primeira vez, Prazer é todo meu. Prazer recebê-la. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Breno, pra quem caiu de paraquedas aqui agora, o que exatamente falou que deu essa denúncia de misoginia e essa crítica que você fez ao governo e como que isso levou pra derrubar a sua conta? Tá, vamos lá. Bom, se você não me conhece, eu sou o Breno Cop, @BrenoCop, conhecido também como Café com Teu Pai. Falo de relacionamentos nas redes sociais, especificamente explicando para as mulheres os comportamentos masculinos. Toda a treta começou, cara, quando... Tem um tempo já que eu venho sofrendo uma onda... Não sofrendo parece muito vitimista. Algumas pessoas estão causando ataques contra mim em relação ao que eu falo, né? Muito corte do meu conteúdo, distorção do que eu falo, tentando direcionar certo ódio de alguns grupos pra mim. E aí isso vem acontecendo há um tempo já, tentaram me associar com a Red Pill, perceberam que não ia conseguir, acho que tá bem menor essa tentativa de associação, já não acontece com tanta frequência. Então você não se categoriza como conteúdo Red Pill? Eu sou totalmente oposto. Meu conteúdo é pra mulher, eu sempre falo, gente, eu tô falando pra mulher, como é que eu sou Red Pill se os caras estão ensinando os homens ali? Né? Entendi. E fora que eu discordo da maioria das pautas dos caras, mas enfim.
E aí começou essa série de cancelamentos a partir disso, até que uma deputada do PSOL, que eu não sei exatamente o nome dela, ela protocolou uma queixa-crime, uma representação contra mim, falando pelo fato de eu ser policial e influenciador. Só que aí ela montou essa casinha dizendo que um policial influenciador de conteúdos misóginos. O que ela estava fazendo? Ela estava buscando a manchete, né? E aí a gente vê que as notícias que foram, né, a linguagem popular chama de denúncia do Ministério Público, que não foi uma denúncia, né? A denúncia, Não foi. quem abre denúncia é o Ministério Público. A pessoa ela vai representar. Tipo, o cara aí na delegacia fala, fulano tá cometendo um crime. Aí quem decide se aquilo vai pra frente ou não é o delegado, né? Mesma coisa, o Ministério Público decide. E ela protocolou lá a representação dela. E aí, a parte de misoginia, né, um crime que não existe, ela tentou acrescentar ali pra virar manchete. Então, no final, a manchete que vai Breno Faria, Café com Teu Pai, denunciado pelo Ministério Público por misoginia. Ou seja, a denúncia que não é denúncia de um crime que não é crime. Cara, isso é interessante você falar, porque eu tava achando que estavam tentando passar uma lei da misoginia. Não, eles Ou estão. não? Então, já faz uns Tão. anos, sim, já faz uns anos que estão tentando. E o que vai ser muito perigoso, né? Porque para pessoas que falam contra o feminismo, que é o meu caso, eu cresci na internet falando contra o feminismo, com essa pauta específica como a principal, isso é um perigo para mim, inclusive para qualquer pessoa que já se dispôs a. Enfim, aí pode colocar a própria Mari Brito, o Campagnolo, todo mundo que se coloca contra o movimento tá correndo risco de virar um criminoso, né, se essa lei passar. Então é muito Sim. complicado. E estão tentando, me corrija, 2 a 4 anos não afiançável, um negócio assim? Equivale à lei de racismo. De racismo, né? Caraca, então você poderia, inclusive, se fosse lei já passada, poderia ser. A realidade é que eles tentaram tentaram me usar de bode expiatório, né? Vamos pegar esse cara, vamos usar o case dele pra passar a lei, assim como já tentaram fazer anteriormente com outras pessoas. E aí estão nessa guerra e tudo mais. Só que até o presente momento, salvo engano, evoluiu alguma coisa no Ministério Público, mas até agora eu não fui chamado pra nada, não fui intimado, não tem nada. Então, assim, não existe denúncia. Até que, de fato, eles abram alguma denúncia, né? Enfim, era uma pessoa tentando se promover publicamente, promover politicamente. Ah, tava querendo voto, você acha? E aí teve visibilidade lá e tudo mais, só que como eu já tenho eu gosto de chamar de hate base, uma base de gente que me odeia muito grande, eles começaram a divulgar e comemorar e tudo aquilo ali. E aí, curiosamente, uns dias depois dessa notícia, isso acho que foi na segunda que começou, na sexta eu faço um vídeo lá criticando a questão da Choquei, que é aquilo que aconteceu lá, Foi preso, esqueci o nome do cara lá, 1,6 bilhões, lavagem de dinheiro e tal, associação com Lula. Falei isso aí, cara, passa 1h30, com menos de 2 horas e pá, meu perfil cai. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Enfim, a gente sabe que hoje em dia existe uma máquina política por trás dos influenciadores, das páginas de fofoca principalmente, que eles movem a internet do jeito que eles querem, né? Então, sei lá, um perfil com 10 milhões de pessoas, eles têm um poder na internet tanto pra manchar a reputação de alguém, que é o que estão fazendo comigo agora, né? Me tiraram do ar e ficaram no final de semana inventando 500 mil histórias a meu respeito. Sim. Verdadeiro assassinato de reputação, né? Os caras falando o que quer de mim. E, cara, você sem ter como falar. tem como me defender, apanhando o cachorro morto. Igual o cachorro morto ali. E aí, mesmo que depois eu volto, aí um monte de acusação, um monte de coisa falando de mim e tudo mais, que no final é aquilo, vamos queimar esse cara que é o máximo. Essa parte é muito irritante, né? Porque uma das vezes que me derrubaram, eu já perdi 5 perfis, né? Você perdeu 5 perfis? Sim, eu tô no meu 6º perfil hoje. Que isso? Até o último perfil que eu perdi foi nas eleições de 22. E aí... Mas tem o Shadowban, tem várias coisas hoje em dia, mas derrubar não me derrubaram mais. Até porque acho que o pessoal cansou. Derrubava, via que eu depois conseguia construir uma base sólida. Não fale isso ao vivo. Né? Não motiva esse pessoal. Não. Mas eu mudei um pouco a linha editorial, assim, porque na época eu também falava muito sobre política, então realmente esses movimentos, por exemplo, MST uma vez, eu falei sobre uns dados, enfim, eles diziam que eles eram os maiores produtores de arroz orgânico. Eu falei, é impossível ter esses dados porque eles não é nada registrado, não tem essa base de registro para dizer que são os maiores produtores de arroz orgânico. E na época foi até o Boulos que movimentou ali um cancelamento, e foi a última vez que eu perdi a conta. Mas já teve movimento LGBT, feminismo umas 2 vezes derrubou. Cara, mas como que eles conseguem derrubar se você não cometeu nenhum crime? E como não te devolveram a conta? Não, nunca devolveram. As minhas nunca devolveram. Isso pode? Uma vez eu processei o Instagram, eu ganhei do Instagram, eles me deram tiveram que pagar uma grana. Pagaram? Eles pagaram. Mas eles preferiram me pagar do que me devolver a conta. Caramba! Porque, bom, a gente sabe que essas redes são tomadas por gente que defende o lado de lá, né? Por ativistas, com certeza. Cara, mas isso é uma coisa, assim, absurda, porque, vamos lá, você tem uma conta que você trabalhou vamos no seu caso, você trabalhou por anos na sua conta, você construiu a sua base de seguidores, vamos supor que essa lei passe e você seja condenado. E até você recorrer, até você ir atrás, você já perdeu ali, às vezes, 1 ano, e às vezes, quando voltar, já não é a mesma coisa, Cara, né? não precisa nem tão longe, né? Nem precisa nem olhar pra lei da misoginia.
que pode vir a acontecer, a gente olhar o que eles já fazem, pô. Porque, cara, uma coisa que a gente sabe que existe é a morte social da pessoa. Uhum. Então, assim, graças ao bom Deus, eu tenho uma boa base de pessoas que gostam de mim, já que já me ouvem, a ponto de ver a sacanagem que estão fazendo. Mas para meu perfil crescer, furar bolhas, hoje em dia é muito difícil. Por quê? Todo mundo que ouve falar do Café com Teu Pai é um monstro. Nossa, esse cara, por quê? Uhum. Por causa da Pegou um imagem que eles estigma. construíram a meu respeito. E aí a gente pensa, tá, isso pode? É liberdade de expressão? Eu não acho que seja liberdade de expressão se juntar uma galera pra, né, queimar a vida de alguém. Do lado de fora isso que teria nome, né? Organização criminosa. Na internet não existe isso. Inclusive é uma ótima pauta para as pessoas começarem a olhar, né? Pera aí, esse tipo de linchamento virtual, isso pode acontecer? Porque no final, cara, é um monte de gente, né? Um grupo de pessoas, não tem como responsabilizar ninguém, porque nunca é identificado um líder. Às vezes é robô, inclusive, né? Acho que Usam eles conseguem robô, usar usam robô tudo que pra eles denunciar fazem lá perfil. e, cara... E não só de denúncia, não, é de pegar e falar, vamos falar o que a gente quer falar aqui. Então hoje tem influenciadores, inclusive, que eu vou processar, porque eu não sou otário também, que pega e fala o que bem quer da minha vida e não, tá achando que é o quê? Só que é isso aí. Eu vou processar, não vou ganhar um dinheiro, muito provavelmente. Mas e a merda já tá feita, não tem como Isso é resolver verdade. isso. Vou fazer, faz um vídeo se retratando. O vídeo dele se retratando vai ter 1% da visualização que teve o vídeo dele falando um monte de merda, entende? Então Sim. a gente sabe que a gente vive hoje refém de uma ideologia na internet. Se você falar, mexer com o grupo errado, mexer com a pauta errada, cara, eles não têm isso aí. escrúpulo nenhum em destruir sua vida. É É isso. isso, é destruição, não é quero discordar. Não, vamos Mente destruir. revolucionária, né? Destruir. É isso aí. E é isso que eu ia perguntar, compensa falar de política? Eu acho que compensa porque, assim, se os bons se calarem, a gente tá ferrado. Mas, ao mesmo Ao mesmo tempo... tempo, é aquela história, né? Primeiro, eu não posso ser presa que eu tenho filho pra criar, né? Uhum. Segundo, não dá pra ficar pagando indenização o tempo todo. Eu fui processada. E olha que assim, mesmo na época que eu tava na Jovem Pan, eu só fui acometida por uma pessoa que processou, que foi a Janja, em 2 instâncias, né, no TSE por crime eleitoral, porque ela disse que o que eu falei sobre ela impactou na campanha do Lula. Eu achei ótimo, porque ela me deu muito mais importância do que eu mesma me dou, né, e também por calúnia e difamação, porque eu falei que ela estava andando com um maconheiro, sendo que ela tinha postado foto com um monte de gente que de fato diz publicamente que usa maconha, enfim, eu falei isso e aí me processou. Mas eu tomava muito cuidado pra nunca falar sobre pessoas específicas, e sim sobre ideologias. Então, qual que é o problema? Então, aí voltando à lei da misoginia, qual que é o problema? Porque naquela época eu usava esse escudo. Então, por exemplo, eu nunca falava mal de uma pessoa, mas eu falava mal do movimento. Você fala mal do pensamento, você ataca o pensamento. E isso é algo que eu tenho até hoje. A gente até estava comentando hoje mesmo, né? Que a gente não tem esse costume de fazer react do que outras pessoas falam, porque primeiro que eu tenho mais o que fazer, né? Do que ficar pesquisando o que as pessoas que eu não gosto estão falando. E depois porque, assim, a gente nunca precisou crescer em cima dos outros, né? Pra de fato crescer na internet, no trabalho e tal. Então esse é um costume que a gente não tem muito. Mas voltando à questão da misoginia, então a gente não conseguiria mais nem... Né, ela passando, a gente não conseguiria mais nem criticar as ideias das pessoas. Porque se a gente critica o feminismo, que era algo que eu fazia, e por isso eu tinha essa proteção jurídica, hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, né? Passando essa lei. passar, né? Porque a gente vai ser criminalizado por criticar algo que diz defender a mulher. Nossa. E é bizarro que não precisa ser um gênio pra perceber onde é que você vai acabar, né? Cara, censura total. Então, assim, se você tá falando dentro da nossa pauta, ok. Se você fala fora do que a gente quer, não tem uma coisa específica, Sim. não é uma lei específica, não Não tá é totalmente discriminado ao que relativista, vai é. depender de cada juiz, vai depender do juízo de cada um que tá lá julgando, né? Total. Mas isso é um cavalo de Troia que nem quem tá apoiando isso hoje percebe. Porque Pois é, a como é partir que do não momento que percebe? virar o jogo e quem tiver no poder não gostar da sua opinião, da opinião de quem tá te criticando hoje, é a opinião deles que vai ser censurada. Então esse precedente Exatamente. não pode ser criado, Não né? pode ser de jeito nenhum. Eu falei, pessoal, vocês estão comemorando aí. Cara, se eles me usarem de bode expiatório, conseguirem fazer isso, se essa lei passar, vocês vão se arrombar tanto quanto eu, pô. Só não vai ser agora, vai ser Questão daqui de a tempo. pouco, Exato. Isso aí. Vai dar merda pra todo mundo. Inclusive, tanto quanto eu não, né? Porque a lei também não pode retroagir, né? Então, assim, daqui pra frente, beleza, que passou a lei, mudei meu discurso, falo qualquer outra isso coisa, aí, não falo é mais, isso aí. nem uso mais mulher. E isso dá uma raiva, né? Porque às vezes o conteúdo é bom, você fala uma coisa importante e você é impedido de falar. É loucura, pô. Assim, cara, é foda. O cara, não, olha só, eu discordo dele, então eu não quero que ele fale. Isso pra mim é muito fora de... Nossa, é uma doideira. Não passa na minha cabeça. É mesmo que o conceito do cara fazer um vídeo pra falar mal do outro, de ir no perfil do outro xingar, eu falei, meu irmão, que vida de merda. Uhum. Tipo assim, coitado desse cara, né? Mas você não cara, quer proibir ele juridicamente, né? Tudo De bem, fazer pode um troço. falar. Eu fui em um podcast recente também e a gente tava discutindo sobre isso, né? Tinha uma mulher lá, cara, que ela já me xingou de todos os nomes na internet. Encher meu saco. E ela tava fazendo um vídeo, não era nem reagindo a mim, falando de homens. Falando mal de homens, mas assim, descendo a lenda, cara. Tem o pessoal que... E ela estava falando da idade dos caras. Só que essa mesma mulher, quando eu falei dela, e não foi. Eu respondi o comentário dela, ela me chamou de etarista. E eu falei assim, tá, olha só. Eu não discordo do que você tá falando. Você tá falando uma coisa que é sim, ela tava falando dos caras mais velhos, assim, que os caras não se cuidam e tudo mais. Eu falei, pô, isso aqui existe.
É uma generalização real, bem como as que eu faço. Eu não discordo de você. Só que se fosse o contrário, Exato. você ia estar militando. Se fosse o contrário, vocês iam querer a destruição do homem falando a mesma coisa. Total. E aí, como é que é? Como é que vai ser isso? Vai ser 2 pesos, 2 medidas? Então, assim, o pessoal tá falando genofascismo, as coisas assim Genofascismo, nossa, essa não. tipo, a Uma mulher manda criatividade e acabou o incrível. homem. Pô, cara, assim, eu sou totalmente a favor de todo mundo falar o que pensa, assim, óbvio, que dentro da... Tem que ter liberdade, mas tem que ter responsabilidade, né? Se falar uma merda grande, você tem que responder por aquilo. Agora, o que é uma merda grande, porra? Eu acho que você falar, sei lá, como falam, né? Cara, o cara tá falando da roupa que a mulher usa. Cara, se falar que esse é um conteúdo de ódio contra a mulher, se eu falar assim, ó, essa roupa que o homem gosta, que não gosta, aqui você vai estar fubanga. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sim. Não tem sentido isso. E antes da gente entrar exatamente em algumas pautas que você falou, tem alguma coisa que você disse que você se arrepende ou você volta atrás? Ah, nada. Não. Tudo que eu falo é muito claro na minha cabeça, assim, o que eu tô falando. Só que qual é o ponto? O corte que fazem do que eu falo. Uhum. Entende? Aí eu falo assim, porra, sacanagem. Tá bom, eu Inclusive, jogo o era jogo um pra ele. corte que eu vi lá, você postou, que era de de um ano passado e estavam usando como se fosse recente, né? Nossa, acho que foi a advogada lá, a mulher do Boulos. Ah, Eu não sei, é porque sinceramente eu não sei o nome dessas pessoas, nem. Aham. Ela, cara, hilária, assim, ela pegou um vídeo meu falando de um assunto completamente aleatório do ano passado e ela meio que fez um debate entre ela e o vídeo, tipo assim, como se eu estivesse me defendendo dela. Eu falei, gente, isso aqui é um vídeo de um ano atrás. E ela lá, e as pessoas Gente. atrás, nossa, batendo palma. Eu falei, meu irmão, Que que mundo doideira. louco. Você lembra da época da eleição? Eu sempre uso como exemplo, que é muito bom. Que faziam os memes do Lula e o Bolsonaro debatendo. Só que aí mudavam, Era IA. botavam os cortes. Não, era só os cortes. Eles falando assim, eu vou beber uma cerveja, Ah, tá ligado? Cara, eu falei, mano, estão quase fazendo isso comigo. É hilário, porque é muito engraçado dos caras, tá ligado? Só que eles começam a usar pra fazer a narrativa pra destruição da pessoa, Cara, pô. e com a IA hoje dá pra realmente Dá, fazerem um vídeo dá. de você falando uma coisa absurda Dá. mesmo. E o cancelamento vai Mas rolar, tem né? que ter culhão. É, isso aí. E vai rolar, né? Vai acontecer. Não sei como é que não aconteceu ainda. Não Exato. fique com Não essa fica a ideia, dica, não. Ô, Pietra, e qual que é a sua opinião sobre isso, né? Porque como eu falei na introdução, eu não concordo em ter derrubado a conta do Breno. Eu me formei nos Estados Unidos, né? A faculdade eu fiz lá. E lá eu trouxe comigo um valor que é muito forte para os americanos, né? Que é a primeira emenda, que é a First Amendment da Constituição Americana, que é a liberdade de expressão, é a primeira. Então eu trouxe isso comigo para o Brasil, depois que eu voltei na faculdade. Só que eu vejo que aqui no Brasil isso está sendo afetado, né? Está sendo atacado. E eu vou tentar fazer o advogado do diabo aqui, porque eu dei uma Uhum. pesquisada em qual que é o argumento deles, para eu ver, cara, o que eles estão falando? Qual que é o argumento que eles estão Uhum. usando, né? E o argumento deles é o seguinte: existe um limite para a liberdade de expressão quando a expressão causa danos de risco de vida a outro ser humano. Uhum. Então, elas argumentam que o seu discurso é um discurso, do Breno, no caso, incentiva, às vezes, feminicídio, risco às mulheres. Uhum. O que você acha? Você acha que tem um limite? Essa liberdade de expressão tem um limite? Eu acho que a mentira seria um limite. Isso que o Breno falou, né? Você manipular a informação. Porque uma coisa, e é até muito interessante, tem umas reportagens, esses dias eu estava até vendo, tem uma reportagem da Isto É sobre mim, que eles fizeram uma vez, que a manchete é assim: saiba quem é Pietra Bertolazzi, a mulher que chamou Lula de mentiroso, ao vivo. E aí você entra na reportagem e aí tem assim, Pietra conservadora, eu nem me acho conservadora, mas enfim. Sério? Eu não gosto desse título. Ah, entendi. A gente pode falar Depois sobre vocês isso me- depois, tá bom? Fico Eu não curioso. gosto, Anota aí. eu não Tá. sou conservadora, não. Conservadora, mãe, antifeminista. E, assim, eles descreveram... Assim, foi muito honesta aquela reportagem. Eles estavam falando exatamente... Eles abriram aspas pra minha fala da época. E eles relataram exatamente o que eu sou, sem pôr nem tirar. Até eu entender que aquilo por si só já era uma grande difamação pra eles... Demorou muito tempo. Eu falei, caramba, o mundo tá tão doido, o Brasil tá tão louco, que o simples fato de falar que alguém é antifeminista e conservadora já é um demônio pra eles, Sim. entendeu? Mas isso também tem um lado bom, que é o seguinte, não tinha ninguém me xingando, não tinha ninguém mentindo sobre nada. Era absolutamente verdade aquilo. Se as pessoas vão entender isso como uma coisa horrorosa, como se fosse realmente uma bruxa, são os que é problema, porque de fato eu falei aquilo e de fato eu sou aquilo que eles estavam falando, tá? Com exceção do conservador. Mas o ponto é que assim, quando começam a difamar, a mentir, a xingar, da mesma forma que teve essa manipulação do vídeo do Breno, esses tempos atrás, eu dei uma aula, ou seja, para um ambiente que é a minha comunidade, só para mulheres, eu dei uma aula sobre os inimigos do cristianismo, e era uma sequência de aulas. E dentre essas aulas estava uma aula sobre o René Guénon.
E aí eu pego um livro dele e falo, ó, esse guerreiro aqui e tal, a gente vai falar a respeito. A pessoa recortou isso, e uma página católica, e postou como se eu estivesse elogiando o René Guénon, tipo, falando que ele é um guerreiro. Entendi. Ou seja, a pessoa assistiu a aula, porque ela tá lá dentro de um ambiente que as pessoas estão lá pra assistir minhas aulas. Ela recortou esse negócio pra me difamar. Então, esse é um limite que eu... Isso seria difamação, inclusive. Seria uma difamação e uma mentira, né? Porque ela falou que eu tava elogiando uma pessoa que eu estava falando mal, que eu tava expondo os perigos de se acreditar no que ela disse. Então, eu acho que quando entra mentira, é problemático. Agora, falar que é reacionária, é louca, eu também E sabe? olha só, eu acho que também, não só nem é mentira, a retidão do que está sendo falado. Porque, beleza, o que ela falou, né? Um conteúdo que incentiva feminicídio as coisas. Cara, eu queria real que alguém me mostrasse uma associação direta do meu conteúdo com o caso de feminicídio. Não preciso nem de dado estatístico, não, mas um argumento convincente, sabe? Fala assim, cara, porque Mas não gera vai isso aqui? ter. Porque não existe. Não existe. Cara, eu não tenho um vídeo que eu falo assim, qualquer coisa, sei lá, agressiva do tipo, cara, sei lá, tá tudo bem você bater na sua mulher ou algo do tipo. Eu nunca falei isso. Pelo contrário, meu conteúdo é totalmente incentivando a mulher a fugir do cara tóxico e tudo mais. Então, o problema não é, assim, tem que haver sim um limite do que é liberdade, não é só liberdade. Não só liberdade de expressão, ela acaba quando começa do outro ali. Não Começa a pode ferir um direito do outro. incitar a violência. Incitar a violência com a coisa do tipo, sim, tem que haver esse limite. Ô, peraí, aqui você não pode fazer, calma aí, vai devagar. Esse limite já tem, só que quem tá julgando tá sempre do lado de lá. Exatamente. Esse E é o eles falam que o seu discurso passa esse limite. Exatamente, mas eles falam porque eles querem. Só que não é assim, passa o limite por isso. Não, é porque sim. Entendeu? Porque eu acho. Não existe uma... Não é plausível, não é uma coisa que faz sentido. Não, peraí, dentro de todo o contexto, esse aqui... Não, é teoria que eles vão inventando e tudo mais. Falo, cara... E pra mim, assim, sinceramente, eu tenho, inclusive, óbvio que eu separei centenas de prints pra poder usar caso venha ser necessário, de mulheres me agradecendo pelo que eu falo. Então, assim, não tem sentido. Sinceramente, não tem sentido falar assim, conteúdo gera feminicídio. Cara, eu tenho um relato de uma mulher que entrou pro meu projeto que eu fiz com terapeutas, agradecendo porque o homem que era abusivo com ela está preso porque ela não tinha coragem de se libertar. E a terapeuta, ela que ajudou ela a fazer todo o caminho e tudo mais, e o cara tá preso. Então, assim, eu tenho um argumento pra dizer, cara, o meu trabalho salvou a vida de uma mulher, pô. E, enfim, aí vem toda essa narrativa. É porque, no final, a gente não quer ouvir nada que fira um pouco os sentimentos. Isso que eu ia te perguntar. Por que você acha, em você também, por que você acha que tanta mulher, mesmo você dizendo que o seu conteúdo é pra defender a mulher, por que tantas mulheres se sentem atacadas? Porque algumas se sentem, né? Por que você acha que causa esse sentimento em algumas mulheres no seu conteúdo? Porque eu jogo a verdade da forma mais escrachada possível na cara dela. Então, assim, é compreensível. Eu entendo quando uma delas se ofende. O que eu não entendo... Quer dizer, eu entendo também, mas assim, o que eu não acho certo é essa reação exagerada porque machucou. Porque assim, como é que o ser humano pode falar assim, cara, beleza, tá bom, isso aqui é verdade. Talvez isso seja verdade, vou pensar. Se eu falo, por exemplo, cara, você tá postando só foto da sua bunda na rede social. Você acha que algum homem vai olhar pra você e desejar você como esposa dele ou vai desejar você como com um pedaço de carne? Pô, isso pode ofender uma mulher que posta só foto assim? Pode. Mas sou eu que tô ofendendo ela ou o fato que eu estou denunciando ali que está ofendendo ela? Sabe, é uma incapacidade de lidar com a realidade, incapacidade de ter autorresponsabilidade com o que se faz. Porque, cara, a gente faz merda o tempo todo, pô. Não só faz merda, como a gente tava discutindo mais cedo, a gente faz merda, mas as merdas acontecem na nossa vida. Então, sei lá, um exemplo bom, aquele vídeo lá que eu falei se o pai do filho dela é um bosta, responsabilidade dela. Nossa! Se o pai do filho dela era um bosta, a culpa é dela. E aí fala assim, não, você fala mal de mãe solteira. Eu falo que eu não falo mãe solteira. Eu só tenho esse vídeo aqui específico falando sobre o fato disso. Se você não soube escolher um homem bem, existe sim sua parcela de culpa. Cara, pode ter sido o cara fingido o máximo, ser um cara bom e tudo mais. Sim, concordo. Mas essa não é a regra, isso é a exceção. E aí vem como se todas elas fossem vítimas. Cara, não é. Não é. E eu falo isso como um cara que esteve num relacionamento por quase 10 anos, sendo um cara que traía, fazia um monte de merda. Nunca fui abusivo no sentido de cometer qualquer tipo de agressão, mas eu era um cara de merda mesmo. E ela tava ali, cara. Ela tava vendo aquilo ali. Ela sabia, perdoava. Então, assim, eu tava sendo merda? Tava sendo merda. Mas, pô, será que ela também não tinha a parcela dela de responsabilidade de falar assim, cara, chega. Certo? O amor próprio. O ser humano tem que ter isso. A gente tem que ter uma visão meio que de protagonista da nossa vida. Porque senão tu tá sempre como vítima, tomar responsabilidade coitadinho. pra si, né? Se você ficar terceirizando a responsabilidade cara, de tudo, a gente não avança, pô. Tu vai ficar a claro. vida toda tomando pancada da vida, do mundo. E é sempre um culpado, é sempre uma pessoa. Cara, não dá, mesmo. pô. E esse discurso irrita muitas pessoas, né? Porque, inclusive, eu sou fã do Jordan Peterson e eu lembro que ele usou esse mesmo discurso sobre a guerra de Gaza. Quando perguntaram pra ele, pô, o pessoal de Gaza tem culpa da guerra lá? Eles têm uma parcela de responsabilidade. Por quê? Porque eles elegeram o governo que tá lá, então você não é só a sua culpa, mas você tem a sua parcela. Mas isso incomoda muito, né? E tem uma outra questão da autoimagem, né? A gente tá vivendo
numa época muito ególatra, meio narcisista, né, que a gente também falou hoje mais cedo, no sentido das pessoas terem esse zelo muito grande pela própria imagem, né, de se dar muita importância. Então, quando você agride de alguma forma, né, através do discurso, alguma atitude que elas têm recorrentemente na vida e que acham que aquilo é o ideal, aquilo fere a ponto delas desenvolverem uma raiva muito grande pelo mensageiro. E não. E em nenhum momento passa na cabeça delas que talvez elas devessem refletir sobre se aquilo de fato é Sobre a moral mensagem, ou né? não, sobre a mensagem. Mas é exato. por quê? Porque se ela chega a essa conclusão, ela percebe que talvez estivesse enganada, o que ela tem que fazer? Ela tem que quebrar aquela identidade que ela construiu até aquele momento. Ela não quer, pô. Seja Sabe- por orgulho, vai, enfim. Não, Ela e sabe não o que é quer. mais doido? É um padrão que eu percebo, assim, eu também tenho uma base boa de haters, né? E assim, tem sempre aquelas mais ativistas, né? Ali, aí você vai ver o perfil, é batata. Todas têm o feed cheio de selfie. É uma coisa incrível. A pessoa a mulher pode ser que ela nem poste foto de biquíni, essas coisas, mas ela tem um monte de selfie. O feed inteiro é sobre ela. É Isso uma diz red o quê? flag. Que é uma total, né? Uma Tá pessoa prestando que muita atenção em si. ela né? quer muita atenção pra ela tem muito zelo pela aparência dela, tem muito zelo por coisas, né? E aí qualquer coisa que você faça que agrida a forma como ela mesma se percebe, isso se torna um ódio. Ó, tem um Então, exemplo muito caramba. bom e simples que a gente tá vivendo agora. Você tá vendo o caso do Casa Ré? Do quê? Ah, é. Do Casa Ré? Não vi, cara. O Casa Ré tá Ah. fazendo um evento sobre masculinidade. As 5 pautas do evento são paternidade, espiritualidade, empreendedorismo, liderança e saúde masculina. 5 tópicos positivos. Né? Uhum. Qualquer pessoa normal entende que são 5 coisas boas que ele tá falando. Uhum. Só que é uma palestra, um evento sobre masculinidade. Ah, E o nome masculinidade incomoda toda a galera daquela pauta, ideologista e tudo mais. Cara, elas entram numa dissonância cognitiva tão forte que elas conseguem olhar pra esse evento e começar a bater e criticar por conta da palavra masculinidade. Começa a falar mal, falar mal. E, cara, Sério? é absurdo. Porque, pensa aí comigo, se ela fala assim, peraí, a masculinidade que ele tá falando são essas 5 coisas? Essas 5 coisas são boas. Então, será que masculinidade é boa? Pô, será que eu tô enganado? Ela não consegue fazer esse raciocínio. Ela não pode assumir. E qual que é o Que argumento é bom? delas? Falam que é machista? Cara, o argumento delas é... É isso? Caramba, com tantos casos de feminicídio, esse discurso mata Tipo, mulheres. Cara, e não, assim, nossa. não é a Chique Chique Bahia, tá ligado? Aquele meme do cara dentro da casinha. Não, são Chique atrizes, Muito bom. atrizes globais, gente grande, influenciador, gente a gente grande. falando isso. Falando, cara, tá beleza, mas o que tu tá falando? Como que o cara tá fazendo? E é o mesmo É. povo que fica gritando todo dia na internet que temos que educar os homens para serem melhores. Cara, o cara tá fazendo isso. Tem que desconstruir, né? O cara tá literalmente ensinando o cara a ser melhor, só que ser melhor. Só que tá ensinando Como um caminho homem, ou que você quer duro, que ele né? seja De você? fé, de virtude, Né? né? De força. Cara, loucura total. Só que elas pô. acham que o homem fraco é que é o homem ideal, né? É isso, existe muito essa questão Tem da o termo do da homem força. literário. Já viu o homem Não. literário? É o homem dos livros que elas leem. Porque ele é tudo de... Ele tem Ah, tá. todas as aparências, né? Do homem O príncipe. que elas querem. Aquele o fortão, o líder, provedor e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ele é super sensível, é emotivo, é bonzinho, condescendente. Ela que manda nele. Só que aí ele vira aquele outro cara. É um homem que não existe. Porque não dá pra você ser... tipo, sei lá, alfa e beta, tipo, não dá pra você assim, ser fogo e água ao mesmo tempo, não dá, É. ou você é um ou outro. Então, assim, é o homem literário, ela se apaixona por aquele ideal e, enfim, aí é que são consequências ao longo da vida de viver totalmente fora da realidade. Mas... Sim. Meio aquela cultura do 50 Shades of Grey, né? Do livro, né? Essa moda. tipo assim, o cara, ele Que é é... o cara que na hora de ser machão, agressivão, aí ele vira, mas também ele é da flor que ela gosta, tudo. E é engraçado como o pessoal se Polite. apaixona por esses Totalmente. personagens, né? Tem o novo também da empregada, né? Ah, esse No eu não filme. acompanhei. Me falaram pra ver esse filme, mas é sobre isso? É um cara eu não que é vou ver essa um merda, não. galã também, mas depois é abusivo. Pô, me falaram que é uma enfim. filmaça, pode ver. Uma amiga minha falou, devia ter suspeitado disso. É. Ela é viciada nesses livrinhos assim. E o argumento que eu vi, que eu tava vendo, que mandaram nas caixinhas várias coisas, né? Era mais ou menos isso, né? Tinha uma seguidora que falou assim: nós mulheres lutamos tanto pra conseguir ser livre dessas regras de vestimenta, de comportamento, e o discurso dele quer nos trazer de volta pra esse estilo de vida oprimido. Não, eu não quero. Faz o que quiser. Assim, eu sinceramente, eu não ligo pra Estou quem... pouco me lixando, né? tipo, eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Eu tô explicando pra mulher que o homem vai pensar assim, se você discorda, tá tudo bem. Se você não quer seguir, tá tudo bem. Eu nunca impus nada, até porque quem sou eu? Que força é essa que eu tenho pra impor? Se fosse lá minha filha, talvez eu falar, minha filha, você não vai sair de casa com a bunda de fora. Você mora com o papai, papai manda. Vai ser Enquanto papai diferente. pagar a roupinha, não vai ter essa roupinha. Sair da casa do papai, faz o que quiser. Enquanto estiver aqui, papai manda. Agora, com elas, cara... Não, e a escuta pergunta quem que eu quer, pô. faço é assim, em que momento você foi proibida de usar essas coisas, né? É. Tipo, aonde você foi proibida? Mas não era socialmente aceito. Bom, que bom, né? Que as pessoas achavam meio ruim uma mulher andar vestida como uma prostituta, né? Talvez seja meio ruim mesmo, então... tipo, não é? Já vai vir hate por isso, inclusive. não. Vai. É. Cara, qual Não foi o vou direito? descrever, né? Assim, Pode eu falar. sinceramente, eu penso assim, cara, deve ser muito foda, tipo, tu falar assim, caralho, a gente conquistou um puta de um direito. Qual? Pô, agora eu posso andar com a bunda de fora na rua e é isso. Pô, caralho, pô, maneiro pra cacete, tipo, parabéns pela sua vitória. Que grande isso. Cara, e teve um grupo de pessoas que eu tava pesquisando pra ver o que estavam falando sobre esse caso,
E quando eu pesquisei sobre quem tava criticando, eu achei muito engraçado que foram alguns homens feministas e, tipo, defensores das mulheres, assim, né? Eu achei isso engraçado porque você conhece aquele cara que você vê ele falando um discurso, você fala, cara, não é possível que você acredita. Você tá falando isso só pra pegar mulher, né? Cara, não é verdade? muito bom. Isso. Só tá usando pra pegar cara mulher. Tem um Ele cara que a não gente tem essa acredita. opinião, né? Não é? Ele não acredita no que ele tá falando. Você olha pra cara dele, a vontade é sentar com ele assim e falar, irmão, vamos sentar aqui no bar, só só eu e pra você. pegar mulher. É só pegar a mulher, né? Porque Não. é óbvio, cara. Exato. É óbvio, é muito claro. Pô. Assim, eu vou te falar, pô, por que é óbvio, é muito claro? Cara, porque eu sou um homem, eu sei olhar pro outro cara e falar, meu irmão, tu é muito sete. Muito. Eu conheço um pessoal que, dependendo da mulher que tá na frente, se ela for bonita, os caras viram esquerdista, vira palmeirense, É isso vira aí. nazista. Assim, Faz o que Os ela caras quiser tão ouvir. nem O que aí. que ela quer ouvir? Vou falar É, pra ela. É isso, os é caras fazem isso. isso. E eles descobriram que além de ter essa aprovação, né, pra conquistar a mulher, dá like. Fala mal de homem na internet. Exato. Criticar o homem, porque as mulheres. Bate palma. É sinalizar E a olha só, atitude, né? como é que é? Ah, É isso aí, perfeito. sinalizar a virtude. O que é foda? Tu pega um cara com o estereótipo do cafajeste, pegador, bonitão, tá, malandro e tal. E aí esse cara começa a defender as pautas femininas ali, tudo. Cara, a mulher ficou maluca, por quê? Ela vê nele o homem Exato. literário. Ah, o do filme. lá. Nossa, ele é maravilhoso, cara, ele é bonitão, gostosão, pô, deve ser safado, tudo que a mulher quer ali na hora H, né? Nossa, mas ele defende a gente também, ele Ah. porra, meu irmão, eu falo assim, minha filha, Nossa, vocês que são dó, muito né? boba, como é que vocês acreditam nisso? Cara, tem que ser muito boba pra acreditar nisso aqui, cara, não dá, não tem outra explicação, Muito é muita bom. ingenuidade, pô. Vai fazer o quê? Você concorda? Você acha que é isso, Pietro? Concordo bastante. Não tem outra explicação, E- quer acreditar, né? Mas o que eu achei interessante também pesquisando é que tinha um pessoal que eu vi que até mais de direita, assim, talvez conservador, enfim, eu até vou perguntar aqui que é conservador, porque eu fiquei até surpreso que a Pietra falou que não se encaixa nisso, mas eu vi um pessoal que se intitula talvez mais conservador, mais de direita, também dizendo o seguinte, que eles discordam da sua conta ser derrubada, mas que também é exagero o seu conteúdo. Eu vi lá, por exemplo, o Arthur do Mamãe Falei, lá, o Arthur Duval, né? Ele falando, pô, não gosto do conteúdo do cara, ele fala de biquíni lá, também não concorda, ele acha que é um exagero a parte do biquíni, inclusive, só que contra derrubarem a sua conta também, né? Mas é isso, no final é isso, assim, é o que eu falei, da mulher tava falando mal de homem lá, de uma forma que se fosse oposto, estariam detonando qualquer homem falando aquilo, mas, cara, show, é tua liberdade de expressão. Isso que é legal, eu tive umas críticas, assim, de gente da direita falando assim, teve as mulheres falando, eu acho esse cara um babaca, mas assim, não acho que ele tem que ser cancelado, o perfil dele cair por isso, mas eu acho ele babaca, reforçado pra me achar É a babaca. mesma linha do que fizeram com ele, né? Quando o Mamãe Falei teve aquele problema, né? Que ele fez um comentário desnecessário das meninas da Da guerra. Ucrânia, lá. Acho que a defesa do pessoal da direita com a cabeça boa era essa, né? Tipo, Sim. pô, o cara foi um babaca, Foi um mas puta assim, de um comentário isso não... merda, mas não Isso, pode falar de um isso, criminoso, né? exatamente. Sim. Isso, ele não deveria perder o cargo legislativo por Cara, isso, como né? que o Trump foi eleito com aquele comentário dele, né? O Qual grab them by dos? the... Tipo, grab them by the... tipo, Não. pega eles... O Trump foi eleito mesmo com o áudio vazado dele falando que as mulheres deixam ele pegar na parte íntima da mulher. É mesmo, Mesmo eu não assim, lembrava ele foi- isso. ele foi eleito mesmo com Loucura. esse áudio, porque usaram um discurso de locker room talk, tipo, é papo de homem, é papo de resenha. Pois Que é. o caso foi o caso O do que eu Arthur trouxe, Duval. na Olha. verdade, se pensar na internet, são as coisas que os homens falam na mesa, pô, entre os amigos. Só que aí tem algumas pessoas que acham isso extremamente ofensivo. Eu falo, minha filha, eu não tô te falando o que eu acho. Não tô dando minha opinião. Talvez se eu desse minha opinião fosse até pior. O que eu tô te falando é que os caras vão falar, o que eles vão julgar, Colocando você... um holofote nas mesas de bar. É isso, Sim. os caras falam. Tanto que os comentários masculinos dos meus conteúdos são hilários, assim. Os caras, cara, tá X9, já tá falando a gente, vamos ter que denunciar esse cara, vamos cancelar ele de novo. Tá Os soltando caras vão segredo. zoando, porque é isso, porque eu tô falando deles ali. Só que ao invés de olhar e falar assim, cara, vou prestar atenção no que esse cara tá falando, porque deve ter alguma coisa de útil. Seria a forma mais inteligente. Cara, eu acho Aham. ele um babaca, ele fala de jeito meio escroto mesmo, mas vou prestar atenção aqui. E anota uma coisa, pô, às vezes se dá bem. Aham. Só que não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Isso que você falou, do jeito que você fala, né? Eu vi uma crítica de um pessoal que diz o seguinte, que você na verdade não acredita no que você fala, mas que você identificou um modelo de comunicação que gera engajamento, que gera like, que é um conteúdo que algumas pessoas usam, que é de ser mais extremista ali no Reels só pra gerar um engajamento e tal. O que você diz sobre isso? Tá, não é como se eu não acreditasse no que eu falo. Só que eu uso da polêmica, do exagero, da generalização extrema ali, justamente pra chamar atenção. Só que eu faço isso pra chamar atenção. Agora, presta atenção em mim e ouve o que eu tô falando. Então a gente tá aqui no podcast. Aqui é outro ritmo de conversa. A gente pensa, a gente pausa. Lá eu tenho, cara, 2 segundos pra chamar a atenção de alguém pra ela ouvir minha mensagem. E às vezes ela nem ouve a mensagem, ela só ouve os 2 segundos. É verdade. Então, eu preciso chamar atenção de uma forma mais agressiva. Então, o que eu sempre falo muito assim é todo, nunca, sempre, né? A hiperbolização da comunicação. Entendi. Que, pô, a gente sabe, gente, que existem exceções para todos os casos, existem exceções, né? Nem tudo é esse exagero todo. Mas aí a pessoa olha, eu quero que ela preste atenção no que eu tô falando ali. Não, peraí, mesmo que ela discorde. Não, esse não é sempre, porque eu conheço um caso assim, ela começa a prestar atenção, e aí eu vou explicar. Porque se você ver, o meu estilo de produção de conteúdo eu vou entrar com punch, né, com a porrada, e eu vou te explicar tudo aquilo ali.
E às vezes eu jogo dado científico ali no meio, às vezes eu explico mais calma, mas eu vou explicando a construção daquela lógica. Só que as pessoas não querem ouvir. Uhum. Foi construída uma imagem tão demonizada do Breno, de pessoas pegando só cortes meu pra falar, fazer react em cima disso, criar uma narrativa totalmente mentirosa, que as pessoas não veem mais, pô, assim. Algumas veem, né? Óbvio, a minha base vê, mas chega pessoas no meu perfil me xingando, sei lá, eu fiz um vídeo com a minha mulher na praia agradecendo a Deus, aí tem um comentário, várias carinhas vomitando, tá ligado? Nossa. Misógino, maldito, tem que morrer. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Tem um mínimo de coerência, essa conta ainda tá em pé, como é que esse cara fala isso? pouquinho Cara, desproporcional. tem uns vídeos assim, meu, que não tem nada a ver, não tô falando nada. Então, assim, como é que esse cara fala isso? Eu falo, o que eu falei, pô? Aí tem os caras embaixo zoando as mulheres, porque aí também entra os caras zoando, vem as mulheres defender. Aí vai falar o quê? Tá defendendo macho, que é aprovação de macho. Aí começa a guerra. Aí Sim. ferrou, aí vai embora. E como que é pra você, Pietra? Porque você é uma mulher, né? E você deve ser acusada. É, né? Tipo assim, hoje em dia tem que perguntar. Né? Você se considera uma mulher? Vamos respeitar Me seu chama de direito. Elks, por favor. Porque você deve ser acusada constantemente de ser machista. misógina, às Tem vezes, uma não sei. personagem, tem um seriado que chama Contos de Aia. E aí tem uma mulher, e é tão nítida a manipulação que a esquerda faz, né? E tem uma personagem que é uma mulher que transforma todas as mulheres de um vilarejo. É um vilarejo. Eu nunca assisti, tá? Que me contaram, porque me chamavam tanto dessa mulher, Quem que que é? eu sou a protagonista desse seriado que chama Contos de Aia. Contos de Aia. Que é a mulher que manipula as mulheres pra ficarem engravidando do senhor feudal ali da sociedade, uma coisa assim. Caramba. Ou seja, é uma mulher bem, tipo, é uma demônia assim que fica aliciando as meninas pra serem estupradas e pra engravidar, pra virarem tipo reprodutoras, meio que isso. Só que enfim, num sistema feudal ali e tal. Aí me chamam dessa mulher aí. Caramba. E aí até eu entender o que era essa mulher, né? Eu não vejo muito seriado, mas fui pesquisar o que era. E, então tem essa crítica que fazem, né? Bem parecida com a linha do que Breno. você fala que é pra eles Olha, acharem isso? Eu falo muito sobre castidade, eu falo muito sobre perdoar a Então, é contra traição. castidade? Seria contra. Modéstia. As pessoas. Eu sou a favor da castidade, né? As pessoas geralmente são contra. Então, mas não iria contra essa mulher que faz as outras engravidarem direto? A castidade? Não, porque elas falam que. Olha, Elas é um bom ponto esse. elas associam muito É um ela bom com a ponto. ideia meio que da mulher submissa, talvez. Da né? mulher submissa. né? Eu defendo a submissão feminina, eu defendo que se perdoe uma traição dentro de um casamento. Né? Afinal, você tá defende? casando com uma pessoa. Defendo, né? Tipo, Inclusive, tem uma pergunta de seguidor perguntando isso. Pietra, você perdoaria a traição? num casamento, sim. O período do namoro e noivado é pra você ver se aquela pessoa presta ou não. Eu sempre falo isso, namoro, seja radical no namoro. Agora, Exatamente. Foi a no Paula que casamento, perguntou aqui. seja 100% coração. Quer segurar essa pauta? A gente fala depois. Não, pode falar. Bom. Pode ter vontade. Não, assim, como cristã, né, eu entendo que o sacramento do matrimônio seja pra vida. Eu creio não, né? A igreja diz que o sacramento é eterno, e de fato Sim. é. Até que a morte o separe. Então eu entendo que se você se casou com alguém é porque você confia naquela pessoa, você ama. E se ela cair num pecado um dia, sim, ela merece que você perdoe, e não é só ela, Deus merece que, é justo para com Deus, né, que você perdoe essa pessoa, porque você jurou num altar pra Deus que você ficaria com aquela pessoa na saúde, na doença, até que a morte separasse, então, Sim. na tristeza e na alegria, então é uma questão de justiça com Deus, sabe? Sim. E, Pietra, essa pauta sempre que surge aqui no episódio, a gente sempre dá polêmica, né? Já veio aqui o Lucas Kudeler, a Lara Nesteruk, e a gente sempre cai em traição, né? Mas e as mulheres que veem você falando isso e falam, cara, tá, mas isso não tá abrindo uma brecha pro cara só te trair sabendo que você vai perdoar ele? Então, mas escolha melhor o É teu isso aí, parceiro, eu falei né? isso aí. É. Tipo, e se, olha só, Presume que você vai saber escolher o cara que você vai casar, né? escolher um cara legal pra casar. Mas e sabe? aí, escolhi errado, e agora? Tô presa? Aí tá presa. Não é Sério? presa, né? Você tá numa. Se você se casou com um cara errado, eu sinto muitíssimo, mas assim, eu não tenho como falar algo contrário à minha fé. Eu não posso separar a minha fé das questões Cara, morais da minha porque vida. assim, quando Na a gente... evangélica muda, não muda ou não? Mas eu Porque sou tem- católica. Não, eu sei, não, só pra saber mesmo. Evangélico muda. Tem. Muda, né? Porque assim, na Sagrada Escritura tá escrito lá, São Paulo diz que se você for traído, São Paulo não, perdão. Em algum momento tá escrito que se você for traído, você pode sim se divorciar, mas aí São Paulo diz sim que você não pode se casar de novo. Você até Tem que ser pode viúva. separar os corpos, caso haja endurecimento de coração. Ou seja, caso você não consiga perdoar a traição, você se torna separa, inimigo do negócio. mas você não existe segundo casamento. Entendi, E os evangélicos dão uma ignorada nessa segunda parte, entendeu? entendi. Cara, Cara, pode falar. é porque assim, é muito difícil, a gente consegue entender claramente a pessoa que tá fora da religião, ela não conseguir compreender isso. Sim. Porque é um ato de sacrifício, pô. É. A ideia é essa, cara, assim, você vai perdoar, você vai passar por cima de você, vai É engolir isso. o sapo e é isso e, pô, e eu nem tô dizendo que se acontecer comigo eu vou falar, pô, beleza, perdoei não, porque Aham. com certeza vai ser difícil Nossa, pra caralho. é. Mas, cara, a gente foi convidado pra amar como Cristo nos amou, pô. Então, assim, não tem É isso muito aí. que escapar. Então, Se eu negar isso, cara, eu tô
negando minha fé. E o quanto Então, todo mundo já traiu a igreja, né? Pois é, Todo mundo, então- cada vez que a gente peca mortalmente, a gente tá traindo. Então. Cada pecado é uma traição contra Deus, né? E também entra aquilo, assim, a pessoa olha muito pra si, né? Olha muito pra si. Porra, vai me machucar e tal, mas... E a pessoa que fez aquilo ali? Será que ela não tá verdadeiramente arrependida? Será que ela realmente não... o que levou ela a fazer aquilo? Ó, mas São aí, vários Vão fatores. distorcer a sua fala e falar que você tá defendendo quem traiu, Que ela tá entendeu? falando Não, que eu tô a culpa de quem foi defendendo, olha só, traída é... eu tô defendendo inclusive a mulher, cara. Eu tô falando da mulher também, porque a mulher também trai, porra. Não, sim, Cara, eu digo que você tá defendendo quem traiu, entendeu? mas eu tenho que... Perante a minha fé, eu tenho que defender assim. Gente, olha só. Nem todo mundo que trai é um grandíssimo filho da puta, cafajeste, destruidor de lá. Não é nem todo mundo, pô. Tanto o homem quanto a mulher. Tem gente que passou por um momento de fraqueza. Tem gente que o relacionamento tá esfriando há muito tempo e não estão sabendo se encaixar naquilo ali. Nem todo mundo que vai pra traição é um grande vilão. Isso que as pessoas não entendem. Eu levantei uma pauta no meu Instagram esses dias que a gente falou sobre pornografia e traição. O que mais destrói um relacionamento? Pornografia ou traição? A resposta unânime foi traição. Eu falei, vocês estão vendo pelo ponto de vista errado. Por quê? É muito mais fácil mesmo você perdoar, você pegar o teu marido tocando a punheta dentro do quarto, do que ele com a mulher na cama. É muito mais fácil pra você perdoar isso, óbvio. Pô, ele tava ali fazendo as coisas dele. Só que, o que eu tô falando é, o que destrói mais um casamento? Cara, pornografia, ela causa uma série de danos ali, Sim. neurológicos e tudo mais, que vai levar pra destruição do casamento com muito mais força e facilidade do que uma traição, que às vezes uma pessoa, o homem ou a mulher cometeram por conta de uma recaída, qualquer motivo. E fica muito mais fácil botar as coisas no lugar. Obviamente que não é uma pessoa, um traidor patológico, né? Aquela pessoa Sim, viciada sim. naquilo. Mas uma pessoa que teve uma recaída, cara, uma queda, né? Não uma recaída. Uma queda e foi ter esse ato. Essa pessoa consegue consertar a vida e colocar no eixo com muito mais facilidade do que um viciado em pornografia, pô. Eu acho que esse é o ponto, mas eu acho que a pessoa tem que passar por um processo de redenção. O Lucas Kudaer falou isso aqui no Jato. A pessoa que traiu, né? Porque se ela trair e fingir que nada aconteceu, Sim, com não certeza. passar pelo processo de arrependimento, de redenção, cara, não Ela tem dá. que viver isso, tem que Tem que viver. viver, Até né? porque se ela não passar por esse processo, ela tá muito, muito disponível ali pra acontecer de novo em algum momento. Se ela não realmente sentir aquilo, e isso aí pode acontecer de diversas formas, por Espírito Santo, por uma conversa com a mulher dele às vezes, enfim. O próprio amor às vezes constrange, né? É E verdade. eu já vi, ouvi, né, histórias assim, nunca vi pessoalmente, mas já histórias o padre tava contando, o padre Paulo Ricardo, na aula dele, talvez você tenha visto, que ele fala da mulher que foi se confessar com o padre, ela falou assim, padre, meu Nossa, marido eu lembrei dessa precisa de história ajuda. agora. Eu ia falar Qual essa que é? história agora, Ela falando assim, incrível. meu marido precisa de ajuda, padre, tem que rezar por ele. Ela, por quê, minha filha? Porque ele tá me traindo. Olha o que ele tá fazendo com a alma dele. Caramba. O nível de amor dessa mulher, entende? Nossa. Ela não tá pensando nela. Ela tá pensando na salvação dele. E no final, o matrimônio é isso. Vamos se juntar aqui e vamos construir um plano pra gente tentar ir pro céu junto, um ajuda o outro. Sim. É isso, no básico é isso. Então a pessoa tem que subir os elevadores dos amores dela ali, mas óbvio que a gente falando isso aqui é muito mais Sim. simples do que na prática. É. Agora, Nossa, deve ser difícil. é isso aí, pô. Ainda E eu mais te pro falo homem, que pô. isso, você trouxe o aspecto. Você trouxe o fato de que as pessoas não vão entender exatamente o que a gente tá falando, que não vivem a fé, né? Claro que a conversão é um processo eterno e tudo mais, mas existem algumas etapas. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, caramba, que nível de santidade, que coisa. E hoje, né, depois de muitos anos, né, de vida de comunhão, de sacramento e tal, eu até hoje namoro uma pessoa que eu namorei em 2021 e namoro hoje. Ou seja, 21 eu não era católica ainda. E hoje a forma como eu lido com o relacionamento é tão diferente, justamente pela questão da fé. E eu pego as nossas conversas antigas, às vezes, de 21, eu falo, cara, como é que esse cara ficou comigo? Eu era insuportável. O cara ia jantar com os amigos, eu ficava noiada, eu ficava preocupada. Cara, hoje, assim, a fé, a tranquilidade que a fé traz, né, transcende o entendimento Total. e transcende, é uma outra coisa, né? E uma fora outra que forma. você aprende a entender o que de fato é o amor e o relacionamento, né? Porque não é o que a pessoa faz por você, é o que você tá fazendo por ela. Então, cara, se eu tô num Perfeito. relacionamento, o que eu quero? Eu quero, acima de tudo, que a minha esposa vá pro céu, mas eu quero que ela viva uma vida boa, eu quero que ela tenha saúde, eu quero que ela faça boas escolhas. Então, é um pelo outro. E aí, quando a gente pensa assim, cara, se essa coisa tá ordenada, pô, funciona com a beleza. Imagina, eu tô num casamento com a mulher, que eu faço tudo por ela, não tô nem pra mim. Só que ela faz tudo pra mim, tá nem pra ela. Tá um cuidando do outro, a casa fica redonda. É por Só isso que que a difícil. ideia do casamento perfeito não é o casamento te fazer feliz, é você fazer o outro feliz. É Porque isso se aí. os dois estão pensando em fazer o Sim. outro feliz, os dois vão ficar felizes, tá todo mundo Sim. bem. Agora, Exato. o que a gente vê hoje? Todo mundo tá olhando só pra si, só pra si, só É. pra si. Essa pergunta que eu levantei lá da pornografia, da traição, cara, foi muito bom, assim, como estudo, sabe, pra mim, que eu fiquei olhando assim e falei, cara, as pessoas não entenderam ainda, porque elas estão olhando Eles só acharam pra que era si. traição, que era pior. Porque assim, porque ela tava tendo a visão do que eu vou fazer em relação àquilo. Agora, cara, a pornografia destrói muito mais o Muito relacionamento. mais. Muito mais. Sim, Muito mais. Até porque ela destrói devagarzinho, né? No silêncio ali. Pô. verdade. É Sim. verdade. Mas nesse ponto turbulento da traição, vocês acham que a traição do homem e da mulher é a mesma? Porque eu acho que as motivações são diferentes. Eu Também acredito que as acho que- motivações são bem diferentes. Eu acho que o homem, ele trai mais pelo carnal, e a mulher, eu acho que ela pega no emocional. Cara, vamos lá. É o homem. O homem, isso aí qualquer homem vai falar, você vai confirmar comigo. Cara, ele quer uma mulher diferente. A traição do cara é isso, quer a novidade. Não É tem isso. amor, não tem sentimento. Ele é totalmente capaz de amar a mulher dele, e aí vai ter gente batendo por causa disso, e olhar pra outro e falar assim, vou só dar um cruzo ali e acabou.
O homem faz isso. Se ele não tiver uma base espiritual forte, se ele não tiver um grande motivo, entender o que é casamento, às vezes até alguma pessoa que não seja espiritualizada consegue entender isso, espero que sim, ele vai fazer essa merda, se ninguém estiver olhando, ninguém for descobrir, ele vai, porque ele quer experimentar uma coisa diferente. Agora a mulher não. Eu acho Tem que exceções? Tem, mas cara, a mulher pra ela trair o homem, ela olha pra ele, tipo, não Mas vê nem ele como um homem mais. E até o efeito social é muito diferente, porque a mulher traída ela é uma vítima, pô. O homem Nossa, traído eu ele é ia falar, considerado eu ia um chegar merda. nesse ponto, cara. Acabou com a reputação do cara. Porque, Uhum. cara, todo mundo conhece um maluco no bairro que tomou um chifre e ficou maluco. E as mulheres falam isso, né? Por que pra Nossa. homem pode? Todo bairro tem esse cara. Deve Não ter é no que teu homem bairro. todo mundo. pode, é que ano passado eu tive contato com um casal, com um ex-casal, que infelizmente acabou acontecendo isso, mas assim, foram casados por mais de 10 anos, e eu tinha conhecido o cara, e o cara, assim, o problema da vida dele tinha sido a mulher que tinha traído, abandonado a família e tal, porque a mulher largou, então a mulher era a demônia da vida dele, e sabe aquela pessoa que não supera? Tá assim, há E o 3, cara 4 fica anos, o agarrado cara, ele só naquilo. fala, ele só Cara, fala pro sobre a homem deve ex-mulher, ser difícil. só fala que ele foi corno, só fala que ele só se vitimiza, até que um belo dia eu conheci a mulher, e aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, obrigada por você me dar a oportunidade de dar minha versão, porque todo mundo acha que eu sou um demônio, eu cansei de me defender, só que o fato é que eu fiquei não sei quantos anos num relacionamento onde eu não era vista, eu era tratada como qualquer coisa, não tinha voz, era tudo sobre ele, era tudo o cara, só queria saber de trabalhar, só queria saber dele, das coisas dele, e até que um dia um cara me deu um pouco mais de atenção, que era um professor de tal coisa, ela não chegou, olha só, ela não chegou a nem a sair com o cara, mas ela se sentiu. Ela falou assim: pela primeira vez eu fui olhada, fui percebida por um Flertou, cara. às vezes, né? E aí eu não consegui segurar o casamento, porque eu percebi como eu era ignorada. E como eu tinha sido por tantos anos. E olha, e aí você vê, essa mulher é uma vilã na história? Exatamente, esse é o ponto. Cara, houve falhas do cara. Inclusive, eu falo esse tempo todo. Eu falo, meu irmão, sinto muito, mas se você é homem, você tomou o chifre, cara, a chance de você ter dado muito mole com a mulher e não da mulher ser uma Sim, piranha foi é esse muito maior, caso. pô. Esse cara não gostava de dormir com ela. assim, Aí, isso o cara, é- pô, o cara não Tem faz o papel relação. mínimo, ele não tá no dia a dia, não tá presente. E, cara, isso aí tá É. todo mundo suscetível a isso, né? Se o cara. Aquela que a gente falou, né? Tipo, o cara entra no casamento, pô, ganhei o jogo. Agora é só Uhum. seguir a vida. Não, pô. É. O casamento exige um monte de coisa. Então você vai focar 100% no trabalho, meu irmão. Cara, um ano digital, indo em muito evento com empresário, e aí sou um cara que fala de relacionamentos toda vez um empresário me para pra conversar sobre o chifre que ele tomou. Toda vez. Não Caramba. superou. E a cara cheia de grana. Eu falo, meu irmão, tua vida é Eu acho trabalho, que pro irmão. homem é a mais mulher, a difícil, mulher né? que Não é vazaram muito os mais, prints do pô. Vorcaro com a Marta, né? Ele Pô. falando. Teve até uns Red Pills que fizeram uns reacts. Tipo assim, até o Vorcaro foi vítima de. Ah, ele tomou chifre? Não é que ele tomou chifre, mas tipo, teve umas situações da mulher É. saindo, tendo aula de kite com um Ah. homem, Ele ele se sentiu reclamando. corno. Pô, até o Tom Ele Brady. se sentiu É. corno, Até o Tom é. Brady tomou, né? E olha que Quem bizarro. somos nós? O cara é da É. sacanagem, eu acho muito bizarro, assim, pra tu ver como é que o ser humano não é lógico, né? Tipo, a gente não faz sentido. O cara faz um monte de merda, tá ligado? Ele trai a mulher com todo mundo. Aí Bom quando- dia, bom dia, é, bom dia. E quando acontece com ele, cara, o cara se sente a vítima. Meu Deus, como é que Não, e ele pode? indo pra É muito terapia, louco isso. chorando, Mas isso né? é O muito cara- doido, né? É muito doido. Você fere o ego do homem num... E é por isso isso. que as mulheres falam que é mais normalizado o homem traído que a mulher, não é por isso? Não é que é mais normalizado. Eu acho que socialmente Socialmente. tem Então. um peso diferente, porque é aquilo que a gente falou, cara. O cara Espiritualmente que- é a mesma porcaria. Espiritualmente estão os dois cagados, mas. É. O homem toma um chifre ali, todo mundo do bairro dele sabe, acabou pra ele, pô. Ele fica com vergonha de sair na rua, pô. Às vezes nem tá nem aí, mas na cabeça dele tá todo mundo olhando pra ele falando, os frutos. Sim. E, Peter, o que as pessoas que dão o hate em você lá falam, né? Inclusive, eu quero saber de conservadora, não deixa eu esquecer. Porque eu vi que muitas falam, a gente hoje tem ambição, a gente quer ter sucesso na vida, a gente quer ter o profissional, e às vezes o argumento da Pietra é pra trazer de volta pro lar, pra... É o que eu falo, né? Assim, hoje a gente tem o mundo inteiro falando para as mulheres que elas têm que alcançar o sucesso através da profissão, através do ganho material da vida, através da projeção profissional. E não tem ninguém falando, olha, o papel principal da mulher, e de fato é, se a gente vai para a questão ontológica, espiritual, ou até natural da mulher, o fim último dela é a maternidade. A maternidade tanto pode ser através, sei lá, de uma vida religiosa, né, através da maternidade espiritual de vários filhos, como da maternidade biológica. Se a mulher Como que é a não maternidade exerce... espiritual de vários filhos? por exemplo, uma freira. Uma freira, Ela tá. pode dirigir espiritualmente várias filhas, ou não precisa ser uma freira, às vezes uma mulher que estuda muito, Uma uma professora. professora de catequese, não sei, ela tem filhos espirituais, né? Que ela dirige, que ela aconselha. Isso é o que? A mulher exercendo a sua natureza, o seu fim. Então, o que eu sempre
trago essa reflexão do tipo, olha, a partir do momento que as mulheres começaram a acreditar que o sucesso viria através da profissão e do dinheiro, elas começaram a ficar muito mais depressivas. A gente pega todos os dados de qualquer lugar do planeta a partir da década de 50, 60, cada vez... É paralelo, você pode comparar as duas linhas. Conforme elas foram saindo de casa para trabalhar, conforme elas foram ganhando mais dinheiro, conforme elas foram ganhando mais destaque na vida profissional, maior cresceu o número de depressão, número de Ansiedade. TDAH, burnout, ansiedade, inúmeros transtornos que a gente vê por aí. E, bom, fora assim, o número de crianças que crescem sem a presença da mãe, que não tem não tem uma educação como sempre se teve, né? Que é a mãe próxima, pelo menos na primeira infância, Quer ver até uma os 7 anos engraçada de que idade. as pessoas não param pra pensar muito? Isso aí tem muito, não sei se vocês já analisaram. A mulher que trabalha pra pagar uma babá pra cuidar do filho. Eu já falei, nossa, eu falei assim, cansei cara, já essa parou pra palavra, fazer isso essa não conta se ela faz fecha? sentido nenhum. Com o Isso marido não que faz consegue sentido bancar ali alguma parte, eu, cara, não tem sentido não, pô. E eu confesso que eu fui essa mulher, porque quando a minha filha nasceu, eu não era convertida ainda, não tinha entendimento das coisas que eu tenho hoje, mas eu tava com o pai dela ainda, a gente não era casado, mas morava junto, e ele falou, cara, não quero que você trabalhe, ele é mais tradicional nesse sentido, ele falou, cara, não quero que você volte a trabalhar, não quero, e eu nessa mentalidade, falei, não, minha mãe sempre trabalhei, eu tô viva aqui, e minha mãe sempre trabalhou, quer dizer, eu tô viva, e quando a minha filha tava com 3, 4 anos, eu voltei a trabalhar, trabalhava com o Dória, e eu só parei de trabalhar na pandemia. Aí fui, todo mundo foi mandado embora, uma boa parte foi mandada embora do governo, eu também. E aí eu comecei a refletir a minha vida inteira, aí começou meu processo de conversão, e aí eu vi que, cara, eu não queria mais ficar longe da minha filha. Só que assim, eu perdi quase 2 anos da vida da minha filha, longe dela. Então quando eu falo isso para as mulheres, eu falo com propriedade, com lugar de passou por fala isso, também. né? Eu passei por isso, por essa mentalidade. Não tem comparação. A educação que você pode dar para uma criança, o amor, a proximidade, a conexão, de você trabalhar dentro de casa e fora. Agora, óbvio, as circunstâncias hoje, todo mundo fala, mas é feminista, porque trabalha, porque é independente. Bom, as minhas circunstâncias são essas. Eu vou fazer o quê? Exato. Parar de trabalhar e quem vai pagar minhas contas? Então, é isso que eu ia perguntar, porque É. assim, existe o mundo, o cenário ideal, que realmente é a mãe em casa cuidando do filho, mas Exatamente. se construiu hoje uma sociedade onde, financeiramente falando, já não é tão possível para as mulheres terem Não é esse tão eixo. Existe um possível. plano, né? Tem não é nem teoria, não. Existe já Sim, um o estudo que mostra isso Rothschild lá. aí, que isso é intencional. Botar a mulher no Aliás, mercado de trabalho é uma jogada do capitalismo isso do come- caralho. Para pagar E- imposto. Exatamente. Até- Isso, na verdade, é capitalismo barra comunismo, né? Porque Lenin, quando começa a incentivar as mulheres a saírem para trabalhar, ele automaticamente institui também as cozinhas comunitárias, as creches, justamente para as crianças passarem a ser propriedade do Estado, né? Sendo criadas pelo Estado, e ao mesmo tempo que a mulher começa a trabalhar e também gerar mais imposto, mais ainda pro governo. Então isso também é o capitalismo malvadão e o duas coisas, comunismo. né? Os Para dois... conseguirem doutrinar as crianças. E aí a gente Exatamente, vê isso aí. E, matando. cara, a sociedade evoluiu para um negócio que realmente é muito difícil. Então, mas aí, só do aí uma casal mulher que dá bancar. hate em vocês fala, tá, gente, vocês querem que eu faça o quê? Eu preciso Não, sustentar, mas a entendeu? ideia é justamente assim, para as mulheres, por exemplo, eu tinha a opção de não trabalhar e eu optei por trabalhar porque eu tinha essa mentalidade feminista que hoje todo mundo tem, que é, Entendi. não, mas eu preciso ter meu dinheiro, mas e se, né? Então, claro, eu sabia que também aquele relacionamento não ia durar tanto, tinha isso também. Mas o fato é que hoje a maior parte das mulheres que poderiam se dar ao luxo de ficar em casa cuidando dos filhos optam por ter uma carreira, porque o mundo tá dizendo para elas que isso é mais importante do que cuidar dos filhos. E nem é só isso não, cara, né? Nem só a questão também de levar pra essa direção. Ela entender que a carreira dela não é mais importante que a família dela. É Por isso. mais que ela tenha que trabalhar 12 horas por dia, porque no final, É qual a isso. diferença de um homem, um pai de família que trabalha 12 horas por dia pra mãe família que trabalha 12 horas por dia? A única coisa que muda é o motivo daquele trabalho, porque se o homem, ele tá trabalhando isso tudo só pra ganhar dinheiro, encher o rabo de dinheiro, ele também tá errado, ele tá perdendo Exato, a melhor perfeito. parte da vida dele. Só que o que a gente viu aí acontecendo ao longo da história foi o quê? O homem iria pra sacrificar pela família. Uhum. Então, é muito diferente. Eu sempre uso esse exemplo. O cara tá trabalhando até tarde pra comprar uma Porsche do cara que tá trabalhando até tarde pra Perfeito. sustentar a família dele, pô. Esse cara, ele tá fazendo algo sacrificial. Ele tá pela família, pô. Ele não tá por algo superficial, né? Algo Perfeito, que não tem, perfeito. não É isso, tem, porque não tem até o sentido. caso que eu citei, tipo, o cara queria trabalhar até tarde todo dia pra ganhar dinheiro, tipo assim, também ele deixou de estar presente na vida da esposa. E né, perde aquilo ali, aí acaba a Exatamente. família. O problema é que as pessoas deixaram de colocar a família no centro. Só que pro homem, essa ideia de tirar a família do centro sempre teve uma desculpa muito agradável. Não, tô ganhando o dinheiro da família e tal. É. E obviamente que a maioria sim tava se sacrificando pelo dinheiro pra família, mas existe uma pequena parcela ali de homens que existe até hoje que só tá fazendo pelo dinheiro. E é bom esse exemplo que você fala de você poder falar e eu acho que às vezes até tentar explorar mais isso, porque, cara, você é a mulher que teve lá, entendeu? É igual a Lara, Sim. cara. Eu adoro quando a Lara fala assim, não, você não vai ser mais feliz no trabalho do que com um bebezinho no seu colo. Por quê? Porque eu tô aqui, minha filha. Eu conquistei tudo. A Pietra, inclusive, teve os dois. Teve o sucesso profissional e teve também a filha. A Lara, ela traz, cara, eu queria ter uma família assim, mas não tenho e tal. E ela traz um lugar de realidade que as mulheres não conseguem aceitar. Elas batem de frente, assim. E, cara, é porque as pessoas elas estão presas num materialismo, num nível absurdo, É que elas não isso. conseguem enxergar a realidade do mundo, entendeu? Elas não conseguem olhar e falar assim, cara,
Isso é melhor, realmente isso é melhor. Ela não. Que vai Não, e isso é um se achar exercício, e a tal. gente é tão doutrinado que mesmo eu, que defendo veementemente essa pauta, pra mim foi difícil. Por exemplo, eu de segunda a quarta-feira ninguém me vê por aí, porque é sobre a minha filha. Eu trabalho, tanto que... E é engraçado que é uma crítica que eu recebo dos vocês. Tá falando pra ninguém, pra mulher não trabalhar, mas vive em podcast. Pode reparar, eu só marco podcast quinta-feira, que é o dia que a minha filha fica com o pai à tarde. Que é o dia que eu posso... Mas assim, durante a semana, segunda, terça, quarta, uma sexta assim, não, que aí varia com o pai. Quando eu estou com a minha filha em casa, a minha vida é pra ela. Eu acordo, levo ela pra aula, vou à missa, academia, pego ela, passo a tarde com ela. Eu praticamente não trabalho. Então, assim, eu também deixo de ganhar muito do que eu poderia ganhar, porque eu não produzo tanto quanto eu conseguiria se eu não tivesse a minha filha. Mas foi uma opção que eu demorei pra tomar. Assim, então, realmente, eu lucro muito menos do que eu sei que eu poderia, porque eu decidi que o meu maior papel hoje é ser mãe. Você encontrou a prioridade das coisas, né? Sim. E a gente sabe também que não é a realidade da maioria das pessoas. A mulher, Exatamente. a mãe solteira no Brasil, Exatamente. cara, guerreira. É uma guerreira. É heroína. Ela tá Concordo. lá se lascando de trabalhar, porra, pegando um ônibus lotado 4h30 da manhã, chegando em casa 10 horas da noite. E é muito triste essa mulher não ter como Concordo passar um 1000%. tempo com o filho ali, com a filha, mas Sim. é muito triste. Mas o que a gente faz pra resolver esse problema? É. Pô, a única solução que eu vejo é de longo prazo. Ok, vamos educar os homens então pra eles ficarem dentro de casa e Perfeito. parar de quebrar tantas famílias. E esse movimento que a gente vê acontecendo é um movimento totalmente contrário a isso. Que é o quê? Vai ter sua independência, não tenha filhos, que o problema não é a falta do homem dentro de casa, a falta de uma família estruturada, não. O problema é o filho. Porque o filho tá roubando sua liberdade e tá fazendo você viver esse Você vê dilema. como todas as ideologias elas vão cercando, né? E vão culminando e- na destruição cara, da família. É esquisito, entende? Cara, Assim, simplifica o problema e transforma numa coisa que não é. Assim, que E no na final real- não vai dar felicidade aquilo ali. Muitas mulheres, não só mulheres, mas homens que falam, pô, não dá pra ter filho hoje por causa da sociedade e Que é tal. caro. Ou Porque que é caro, perigoso. na verdade, é porque muitas pessoas não estão dispostas a baixar o padrão, Baixar o de, padrão de vida vida. pra conseguir ter a família. Exatamente, né? exatamente. Quer ir pra Disney todo ano, quer trocar de carro, é óbvio. Bom, uma das famílias mais felizes que eu conheço tem 7 filhos. Eles nunca foram pra Disney com os filhos, é óbvio, entendeu? Mas assim, Mesmo eu com tenho dinheiro deve ser certeza que na... difícil. Logística do é. caralho. Mas, também tem. Mas eu tenho certeza que quando tiver todo mundo no leito da morte, nem isso, hoje, já tenho certeza que eles são muito mais felizes do que a criançada que só tem um irmão e vai todo ano pra Disney e que tem todos os brinquedos, entendeu? Assim, não tem como comparar a alegria que uma família dessa dá. Cara, você provavelmente já deve ter contato com pessoas assim também, você também. Eu já conheci alguns não, milionários mesmo, gente que tá com muito dinheiro e tem um filho só e fala, cara, porque conta fecha, é o que dá. Eu falo, Nossa, Putz. cara, tá... Não dá pra entender essas não coisas, é- né? Isso... Pô, eu não consigo imaginar um cenário de alguém chega no final da vida e fala assim, cara, me arrependi porque tive uns 10 filhos, cara, foi ruim. Fala, pô, tá maluco, deve ser maneirão, tu tá velho. devia ter tido menos todo mundo filho, grande, né? um monte de neto, pô. E você sabe que o argumento de quem concorda com isso vai dizer que se você for ter filho desenfreado, você não vai conseguir dar a mesma qualidade pra todos os filhos. É esse o argumento deles, né? Cara, que O seja. que é qualidade? O que Mas a gente volta pro qualidade de vida? materialismo. A qualidade é o quê? Você não vai poder dar uma BMW pra todo mundo quando fizer 18 anos? O que é a qualidade, né? As pessoas associam a qualidade com luxo, comida de luxo. Cara, olha Sim. como é que isso cai por terra muito rápido. Ah, você não vai poder dar uma qualidade de vida. Beleza, você não vai poder dar luxo. Tá. E Mas, atenção, cara, falam você atenção vai dentro também. de favela, meu irmão. É onde tem mais... Os caras têm mais filho. É um barraco, 5 pessoas. Cara, tem todas as mazelas ali, tem uma série de problemas, mas vocês vê que as pessoas são genuinamente felizes. E, acrescento, elas têm um coração muito maior do que as pessoas que não estão ali. Isso é verdade. No sentido de acolher. Toda favela tu vê ali uma tia que pegou o filho de não sei quem, É e não sei quem, e verdade. vai juntando todo mundo, porque, Verdade. cara, é Espírito de coração. pô, ela não comunidade, tá de pensando cristandade, é. não tá pensando, tipo assim, eu quero dar o melhor educação. Ah, cara, eu tenho que ajudar essa pessoa, que é esse ser É humano. isso aí. É o que E tem. aí né? sai isso o materialismo, cara, e as pessoas estão ali se ajudando, É e isso cara, aí. é o melhor cenário, cara, não é, mas funciona, pô. É, porque vão falar, então, você tá dizendo que eu tenho que morar na favela. Vão usar esse argumento, né? Normal, né? É foda. O pessoal tem essa cognição Limitada, É. mas é foda, cara. As pessoas podiam abrir um pouco mais o coração pra isso, sabe? Hoje, minha esposa tá grávida da nossa primeira filha, a gente já tá conversando sobre o Parabéns. segundo. Foi engraçado ela falando, ela fala, não, eu tenho que emagrecer primeiro e recuperar o shape. Eu falei, Juliana, vai passar 40 dias de puerpério. 40 dias depois, se prepara, minha filha, que eu vou vir, até porque eu vou estar 40 dias sem namorar, pô. Não vai ter muita coisa. Não, mas não tem isso. Aí beleza, aí hoje ela postou nos stories dela com as amigas dela lá. Caraca, nem nasceu ainda, eu já tô sentindo falta da barriga de grávida, a solução vai ser fazer mais uma. Eu falei, isso aí, pô, isso aí. É, Cara, meu pensamento é só esse, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro pra dar o mínimo de qualidade de vida, mas eu não tô pensando em levar meu filho pra Disney todo ano, não. Eu tô pensando em comprar talvez não. uma casa grande e escola, tudo, é. No mato, né, de preferência. pô. E ainda Tá tem esse tranquilo. aspecto do materialismo feminino que vai estragar meu corpo, né? Vai cair, não sei o quê, tem que fazer cirurgia. Cara, é sério isso? Você quer deixar de sei lá, né? De ser Vai cair de co-criadora qualquer da jeito. criação divina, exato. E as mulheres Porque falam você quer isso, estar né? com um corpo melhor. Assim, não dá. Isso é triste. E elas falam isso, né? Ah, pros homens é fácil falar. Tipo, vão falar pra você isso, né? Ah, pra Exatamente. você é fácil falar, não é você que gera,
prefere, né? Não, Tem é, uma assim, mulher aqui, ó, com esse concordo. lugar de fala, Lugar de falando fala. que é a coisa mais Não, bizarra. eu concordo com Inclusive, elas. meu corpo é muito melhor hoje do que antes de eu engravidar, te digo mais. É? Eu concordo com Ajuda? Eu elas. treino muito mais, tenho muito mais disciplina, tenho Ah, muito tá. mais, me preocupo muito mais com saúde, você nem compara. Eu concordo com elas. Nesse aspecto, a vida do homem é muito mais fácil mesmo, mas... E aí, mas o que Eu que vou é? fazer o É a quê? biologia é machista? pô, A biologia é opressora? machista. Pô, cara, é isso. Briga aconteceu. lá com quem fez, E né? é justamente por isso que eu concordo que o homem tem que se fuder muito mais do que a mulher em todos os outros aspectos. Pô. Eu não acredito em igualdade. Pra mim, o homem tem que trabalhar mais, ele tem que se virar mais. Se a mulher quiser ganhar dinheiro dentro da família, beleza. O meu dinheiro, o do homem é nosso e o dela é dela. Se quiser comprar presente pra mim, compra. É isso. Eu acho que o homem tem que se sacrificar mais mesmo, justamente por isso. E eu acredito que a biologia ela foi generosa exatamente por isso. Né? Porque vamos lá pensar. É. A gente tem que fazer esse serzinho aqui se reproduzir. É ele que carrega o neném. Pô, o outro aqui tem que ser mais forte porque ele tem que proteger esse serzinho. Então, É tudo perfeito, vai né? se organizando a pessoa- parada, pô. Ah, o mundo é machista? Não, o mundo não é machista, porque quem teve que tomar a frente de tudo foi o homem, naturalmente. O homem foi, né? Foi levando ali, ele construiu o mundo do jeito dele, os moldes dele, e se organizou pra isso. Não é só social a parada. Não Muito é uma questão biológico biológica, também, né? Antropológico. E Total. ainda sobre a questão do trabalho Legal, feminino, a gente também dificilmente as pessoas levam em consideração a questão econômica básica. Eu sou longe de ser uma pessoa entendedora de economia, mas assim, é uma questão de matemática muito simples, né? Quanto mais gente tem trabalhando no mercado de trabalho, menor, né? Mais oferta você tem, menor são os salários. Então hoje, por que as famílias geralmente não conseguem sobreviver ou se sustentar com o salário só do homem? Porque justamente porque tem muito mais gente trabalhando, justamente porque a mulher também está no mercado de trabalho, os salários são todos menores. Então o que há 50 anos a família sobreviveria, né, com o salário de um homem, hoje não consegue porque tem muita mulher também, e então todos os salários estão mais baixos. Então todo mundo ganha pouco, e nunca é suficiente só um. Total. porque se não tivesse assim, eles iam ter que organizar de algum jeito, realmente. Total. Faz funcionar aí. E voltando no caso da censura aqui rapidinho, porque eu tava vendo que algumas pessoas, uma pesquisa, na verdade, recente mostra que uma grande parcela das pessoas hoje em dia tem medo de expressar opinião política e social publicamente por medo de cancelamento, por medo de consequências profissionais, né? E às vezes, até aqui no Jato da Trip Inusitada, se eu tivesse um patrocinador que tivesse essa preocupação, às vezes ia vetar esse episódio de hoje e ia falar, pô, é muito polêmico, né? Você sente que existe esse clima de medo de hoje para as pessoas, até no trabalho normal, os empregos, né? E é Existe por em isso que qualquer muita lugar, gente pô. não fala. Existe em qualquer lugar. Inclusive é o que eu falo, porque se essa lei de misoginia passar, como é que vai ser isso aí? Vai ser 10 vezes pior, pô. O homem, cara, é muito claro o cenário do homem evitando qualquer tipo de contato com a mulher ali. Ainda se fala que se não falar com a mulher é violência psicológica, né? Ainda tem isso ainda. Pô, cara, Tratamento pô, de irmão, o que eu silêncio. faço? Socorro, me ajuda aqui. Mas Exato. existe esse medo. Acho que, inclusive, eu acho que o sucesso do quadro que eu criei é justamente por enfrentar esse medo aí e falar, mas vou falar mesmo, e é isso. Quem não gostou, Sim. só lamento. Mas ainda bem que eu levantei essa bola aqui, porque ainda bem que algumas marcas não se preocupam com isso. Então vou aproveitar e pagar aqui a gasolina do jato. A gasolina do jato aqui, ó, para você que tá assistindo, um dos patrocinadores desse jato aqui é a Cerealista Express, tá? Eles têm uma loja, vocês experimentaram, é muito bom, né? Muito bom. Nossa, Nossa, a gente muito almoçou bom. isso, né? Que eu Almoçou, Foi achei. nosso almoço que a gente Foi tava nosso desde almoço. cedo na Sério? rua. Pô, se Tá eu gravando soubesse, eu aqui. tinha dito comigo. Imagina. Então, assim, gente, ó, o Cerealista Express, eles são muito bons, tá? Tem frutas, como que é, Pieter? Fruta o quê? Liofilizadas, é isso? Eu acho que é isso, eu não, acho que ele achei foi no era banheiro ali. Ressecada. Eu sou É, meio então, burrão. aqui Não, o nome ressecada é bem tem que ser mais cool, por aburguesado. favor. Tem que ter Entendi. É liofilizada, é um processo Liofilizada. que ele mantém o gosto da fruta, tira toda a água e ela fica como se fosse seca, mas não tem aquele açúcar concentrado. Cara, o morango, ela fica natural, o morango fica foi 100% coisa de natural. maluco. O morango É foi, muito porra. É bom. muito bom, é muito bom. E é um ótimo petisco pra quem que tá na dieta ali, fitness, né? Não Não, quer pra comer. criança, gente. Minha filha ama isso aí. Pra Super criança. saudável, criança é um snack doce, super pô. saudável. É É um tipo docinho. um doce. É um docinho, Um doce né? que não é Em vez de comer um doce, saudável. brigadeiro, pô, um moranguinho ali É e isso tal. aí. Muito bom. Então, ó, você que tá assistindo, escaneia o QR Code que tá na tela aqui agora, cai no site deles e usa o cupom TRIP10 lá, que vocês vão ter 10% de desconto no site todo. E galera de São Paulo, pedir até o meio-dia, recebe no mesmo dia, tá? E até um certo valor lá que vocês investirem na loja deles, vocês vão ganhar frete grátis também. Então vai lá no Cerealista Express e cupom TRIP10. Voltando aqui, sobre conteúdo de ódio. Quem que é o juiz que diz o que é ódio na rede social hoje? Pois é. Pra mim, ódio é muito claro, né? Você incentivar qualquer tipo de comportamento que vai levar a... Pra mim, ódio é o que estão fazendo comigo agora. Tipo assim, vamos destruir esse cara, vamos atacar e falar um monte de coisa. E assim, é porque as pessoas sempre me perguntam, cara, como é que você lida com essas coisas? Eu falo, cara, eu não esquento a cabeça não. Pô, você tem a cabeça forte. Eu falo, cara, eu não sei nem se eu tenho a cabeça forte. Eu acho que eu sou meio... Não afeta Lelé. vocês? Os hates? Psicologicamente, não. Não? Não, assim, eu sinto... Porque tem um pessoal que fala que às vezes fica meio Eu assim, vejo né? afetação externa, assim, né? O Breno sabe, né? Você se acostuma, isso Se aí acostuma, é... né? Porque assim, a pessoa vai te xingar ali, ela não tá xingando você, ela não conhece você, ela tá xingando o que ela viu, o que você representa. Exato. Então não é uma coisa pessoal, eu consigo despessoalizar isso. Eu meio que cago assim. Óbvio que você vê sua imagem
ser manchada publicamente é ruim. Causa um certo, Não, assim, mas... e xingamento também tem uma pessoal. coisa, né, Breno? Assim, nunca alguém que a gente admirasse criticou a É gente. isso, eu nunca vi Tem uma isso. crítica de um cara que fala assim, pô, eu fiquei triste. Eu também. Eu Assim, achava nossa, esse esse cara cara eu foda. admirava tanto. Nossa, eu queria tanta aprovação desse cara e ele tá me xingando. É. Não, isso Eu nunca passei Não. por isso, Não, então... nunca. É. É Agora, sempre o é ódio, sempre cara... um zoado, é sempre um ferrado. No meu caso, tem sempre assim, sei lá, influencer, principalmente nesse meio de internet que é meio podre. Muita gente tenta se aproximar e formar os grupinhos, né? Então, assim, já aconteceu de influencer me cancelar, mas que lá atrás tentou se aproximar, assim, minha amiga não deu muita moral, aí, Entendi. tipo, ficou Já- com já Na raivinha. verdade, vi. muitas vezes é fã, na verdade, não é? Pode ser. Então, tem, Não é? tem gente que diz isso, né? Que todo hater é um fã incubado. É um fã Uma incubado, né? pessoa que queria ser você, te admira muito e tem raiva disso, alguma coisa do tipo. Mas no final, pra mim, o ódio é isso, cara. É você apontar uma bazuca mesmo, no sentido filosófico, talvez, uma bazuca não literal pra pessoa e derramar coisas ruins naquela pessoa. Porque a gente que volta pra nós faz pergunta, isso. né? Por que simplesmente não deixa passar? Gente, se o Instagram me sugere um conteúdo que eu não gosto, eu simplesmente passo. Eu vou além, Sim. eu clico Ou assim, se eu não tem colocar não. interesse. Ou se, mano. Então, assim, eu fico pensando que pra suscitar essa vontade na pessoa de ir lá no teu perfil, te xingar, te mandar embora. E tem aquelas que fazem isso toda semana, né? Todo dia. Você fala assim, coitada dessa pessoa. Imagina o ódio que ela tem dentro dela. Imagina que. E olha que tem coisa que as pessoas falam que me incomodam muito. Eu falo, cara, que absurdo isso aqui. Mas a ponto de eu ir lá xingar ou cancelar, eu tenho que estar muito mal, assim. Entendeu? Eu teria que estar Exatamente. muito mal pra fazer isso. E eu trouxe essa pauta até com um paralelo de uma notícia atual. Não sei se vocês viram isso, mas o governo do Reino Unido impediu a entrada do rapper o Kanye West. Ele não pode entrar na Inglaterra, no Reino Unido. E a decisão foi tomada pelo Ministério do Interior britânico sob a justificativa de que a presença do rapper não seria propícia ao bem público. Isso ocorreu devido ao histórico de comentários antissemitas, racistas e pró-nazistas feito por ele ao longo dos anos. E aí algumas figuras e comentaristas públicas lá nos Estados Unidos, conservadores, consideraram essa proibição um precedente perigoso da cultura do cancelamento e uma repressão à liberdade de expressão. Eles expressam preocupação de que se os governos puderem banir alguém de entrar no país, né, por opiniões impopulares ou controversas, isso pode levar a uma censura generalizada. Mas, por outro lado, tiveram algumas pessoas lá nos Estados Unidos que concordaram de que, realmente, se ele está fazendo discurso pró-nazista, que é justificado ele ser proibido de entrar no país. Pelo que você falou aqui agora, pelo que eu tô ouvindo aqui, realmente, um discurso pró-nazismo, pra mim, esse cara tem que ser realmente... Mas eles também censuram gente que tem discurso pró-comunismo? É aí que tá, entendeu? Por Esse isso é o que o pessoal fala, como você vai censurar proibir uma pessoa de entrar no país porque você não concorda com a opinião Até dele? aí o Monark também seria proibido, se eles conhecessem o Monark, né? Porque dizem que o Monark, inclusive, Monark. retiraram, né? Retiraram, não, mas agora, foi... destruíram a vida do cara e agora tá tudo Destruir bem. a vida do cara, ele foi constatado que ele não incorreu no crime de, né? É que aquilo ali, e pelo amor agora... de Deus, né, Cara, que fizeram a manobra que fizeram pra acusar ele daquilo ali, absurdo. o que ele deu exemplo assim, ele falou, merda, falou, se Falou do jeito ruim. foi uma bosta, né? Foi uma Pô, bosta. era muito Mas eu claro vou pra qualquer falar. pessoa que ele tava falando ali, o que ele quis dizer, todo mundo entendeu. Cara, e eu senti assim que não teve broderagem do co-host dele Também no concordo, podcast. não cara, foi como você legal. não defende isso? Você Nossa, sabe que o cara não concordo falou 1000%. isso. E aí entra a parte do caráter da pessoa, da força de caráter. O cara é teu brother, né? Não sei como é que ele estava no bastidores há um tempo Pô, mas já. mesmo e assim, tudo cara, mais, tem que ser muito mau Tem que caráter. ser muito babaca. Nossa senhora. complicado. E a gente viu, inclusive, o Léo Lins também, né? Sendo condenado Lins, à prisão, bloquearam a conta dele por conta. mesmo? Pior ainda, né? Ele já foi inocentado, já ganhou, acho, Ah, mas tá. pior ainda, não é nem por opinião, foi por piada, né? Ele foi condenado a 8 anos de prisão, isso é Pois é. bem pior. Vamos agora, para finalizar aqui o nosso episódio, vou trazer umas perguntas dos seguidores, pode ser? Manda. Que eu abri uma caixinha de pergunta. Boa. A Stephanie perguntou assim: é verdade que já respondeu. É verdade que a Pietra foi pressionada pela Janja? Ela não tem medo de abordar esses temas? Você já meio que falou, né? Porque no caso foi uma... Ela se sentiu ofendida, né? Segundo ela, tenho certeza que não, mas foi uma coisa contra ela, não foi contra... Enfim, eu não falo contra ninguém hoje específico, entendeu? Sim. Eu falo, como eu disse, sobre ideologias e tal. Inclusive, quem tá assistindo, todo episódio a gente abre uma caixa de pergunta para vocês interagirem com a gente. Segue lá, é Trip Inusitada, no Instagram, tá? Ó, o Igor falou assim: hoje qualquer mobilização online pode derrubar um perfil. Já falamos também sobre isso. O que eles acham dessa forma de justiça digital ou linchamento virtual? Eu acho uma merda, né? O que eu falei. Do lado de fora, isso aqui se chamaria organização criminosa, né? Na internet não tem um nome pra isso ainda. Vamos brigar por essa lei, fazer essa lei Não, mas acontecer, isso né? é muito real, né? As pessoas, elas são os juízes e elas já têm o culpado antes de ter qualquer julgamento formal, né? Isso é muito perigoso, né? Só que sabe o que é foda? A gente começar a falar disso assim, não, isso não pode acontecer, tem que tomar cuidado com isso. É muito fácil abrir uma brechinha pra aquela ideia da regulamentação das redes, o que pode, o que não então, pode. tá. muito... É muito complicado a gente tentar. É foda, cara, porque é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, cara, não pode ter isso aqui que é sacanagem. Aí o que o cara fala? Então não pode ter mesmo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos regulamentar Vamos isso passar aqui. aqui o Peraí. E vai acontecer, eu acho, isso aí. Vai não vai? acontecer, é inevitável. A regulamentação. Vai acontecer. Cedo ou mais tarde.
A Júlia perguntou assim... Ah, não, esse aqui eu não posso ler, não. Vamos deixar esse aqui. Julião. Esse aqui não vai dar, Júlia. Deixa lá. Ó, o Carlos falou assim, ó. Antigamente as mulheres casavam com homens sem dinheiro e construíam juntos. Hoje vejo que as mulheres já querem homens prontos e com dinheiro, por isso ninguém casa mais. Esse Concordo. É papo de duro. Esse é papo de duro, concordo. Mas eu vejo que tem esse movimento, inclusive entre as mulheres que me seguem, e que eu condeno também, que é o seguinte, que é essa hipergamia que eles chamam, né? E uma supervalorização da questão material. Então a mulher não é que ela quer ser dona de casa porque ela quer estar perto dos filhos, porque ela quer edificar o lar, é porque ela quer motorista, babá, né? ela quer ser esposa troféu. Então isso é altamente condenável, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho tão ruim quanto a mulher que quer se empoderar através do trabalho, entendeu? Mas tem outros, por outro lado, também tem muito cara achando que a mulher... Achando que ele tá dando demais quando não tá dando de menos, né? O cara assim, a mulher tá Também. interesseira e tal. Eu falei, cara, eu acredito que a mulher tem que ter o mínimo de... Eu acho que opinião pessoalmente, que o homem precisa ter o mínimo de estrutura pra ele pensar no relacionamento. Sim. Então, cara, mas, por exemplo, meus pais, quando eles casaram, cara, meu pai não tinha nada ainda, eu acho. Foi tipo assim, eles foram construindo junto. Eu acho que a gente tá colocando réguas hoje, tá cada vez mais difícil. Não, então, mas aí o que é o Exatamente. mínimo de estrutura? Na minha cabeça, o mínimo de estrutura é o cara trabalhar, pô. Não, Tá correndo trabalhar atrás. ok, É. sim. Porque vamos também olhar, né? No passado, pô, as pessoas, sei lá, compravam algumas casas ao longo da vida. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros não vai comprar Tem casa, isso pô. também, né? Tem Tá isso. tudo muito caro, tudo muito mais difícil. Então, assim, o que é o construir do zero junto? Porque ninguém quer colar com outra pessoa na merda. Mas, assim, eu acho bem admirável o casal que constrói do zero, às vezes nem do zero, do 1, do 2, ali, do iniciozinho. O que entra nessa problemática da mulher que, né, não tem nada a oferecer, e os caras ficam putos e falam, tu tem o que pra oferecer aí, né? Só tem isso pra oferecer? Porque isso aí não quero. Porque realmente a gente vê essa realidade também. E eu acho que também a bolha católica acabou causando um pouco isso aí, né? As meninas, elas começam a vestir aquela... Elas Cumpre a acham que tabelinha do Instagram, posta é. vídeo rezando, aquela roupinha, e ela quer um homem Exatamente, rico. posta assim todo dia, né? E quer um cara bancando pra ela comprar bolsinha nova toda hora, entendeu? Exatamente, Assim, é. o cara ser provedor não é ele trocar o teu carro, Pois né? é. Tipo, tudo bem que ele possa vir a fazer isso caso sobre dinheiro e tal. Sim. Mas é sobre ele pagar as contas da casa e te dar uma vida digna, né? É isso aí. É isso. E elas não querem, elas estão Não é querendo... sobre. É isso que eles estão além. falando, né? É. Porque você até zoar, o cara tá duro. Nunca sempre Às vezes ele dou essa tá. pegada pros caras, porque geralmente quando eu vejo o cara chorando por isso é porque ele tá chorando, mas tá também, chorando. Mas também tem uma onda de influenciador de ficar postando relógio, postando bolsa, postando carro. Eu particularmente, não acho isso bom, assim, sabe? Não horrível. vejo isso, não vejo nenhuma virtude. Tudo bem, tem a questão, o cara veio do nada, construiu o império na internet, principalmente no meio digital tem muito isso, né? Vai lá e posta o carro que ele alcançou com o sucesso do digital. Só que assim, cara, o que você tá vendo? Assim, Ele sério. sabe o que ele tá fazendo, Tipo, na verdade, sério. né? A rede social é movida por inveja, então ele Mas tá causando calma. inveja ali pra causar um movimento. Mas vamos fazer o advogado do diabo. E se o cara, pô, foi o sonho dele comprar uma Ferrari, um dia ele comprou? Você acha que ele é errado ele postar? Eu Não, acho isso meio é- brega o sonho do cara ser uma É. Ferrari pra começar, né, É. cara? O cara é eu meio penso brega assim- já daí, mas tudo bem. Mas é aquilo, as pessoas querem mostrar suas conquistas, né? Isso. Isso aqui E cada um comprei. tem uma Mas aí, cada um posta aquilo que é mais valioso pra É. si, né? Pra alguns a conquista é ter uma família numerosa e pra outros a conquista é uma Ferrari. Aí você escolhe que tipo de cara você quer no com final, qual se ele conquista, né? estiver se Sim. sentindo bem com isso aí, que seja. O Eu problema é quero que que isso se vai causar um lasque efeito. também. Exato. A gente Vai tá causar um com- efeito. a Vai gente tá causar o comentando efeito das aqui. pessoas De repente se valorizarem inveja ou começar a questões puxar isso aí. materiais. Porque hoje em dia que a gente vê isso, né? Por que o Instagram ferrou a cabeça da maioria da população? Uhum. Porque o cara tá com a mulher boa do lado, mas ele tá olhando a blogueira com o corpo perfeito com 5 filhos no Instagram. Não, e às vezes a mulher tá querendo viajar porque vê que o namorado da Amiga- outra leva ela E pra aí viajar. começa. Cara, eu tive um amigo pessoal que a mulher terminou com ele porque ele era incapaz de levar ela pra viajar todo aniversário de namoro. Todo aniversário mensal. Nossa. Mensal? Mensal. Ah, não. Mesversário, pelo né? amor de Deus. Pelo amor de E, Deus. tipo assim, ele falou, cara, porra, eu tinha que dar Nossa, flor, era toda Sharon semana ela queria Stone, né? Era super Gisele, namorada, essa essas aí. paradas. Eu falei, É. "Não, Nem a Gisele terminaria por isso, né? tá fora de órbita completamente, mas é isso aí, começa a viver aquela ilusão das redes sociais, ele começa a acompanhar um monte de blogueira. É igual a história da blogueira fit, né? Ela acorda 3 horas da manhã e aí ela vive aquela vida toda ali. Minha filha, aquele é o trabalho dela. Tu tá achando que tu é CLT, trabalha de Exatamente. 10 às 10, tu vai conseguir Ela- ser, não vai dar pra não, minha filha. Vai E a gente vive volta tua pra realidade. maturidade, pra questão da cognição das É isso aí. pessoas, né? Tipo, mas... Só que entra nisso aí, aí o que a gente pensa? Cara, 80% do brasileiro não tem uma capacidade cognitiva razoável, pô. É o cara que vê a coisa na Globo, ele repete aquilo ali e vai repetir o padrão, e na rede social vai ser a mesma coisa. Então ter a vida boa isso aqui, então isso aqui vai ser a vida boa. Você já chegou a receber esse tipo de crítica? Você vem de uma vida... Porque eu às vezes recebo, porque a Petra vem de uma vida inalcançável, Falam isso duvido. mesmo. Mas qual parte que você duvida? Porque eu acordo cedo, rezo um terço, vou à missa, levo minha filha na escola, vou na academia e trabalho? Tipo... qual parte... Tipo assim, qual é a parte que você acha impraticável disso, né? Tipo, é tão meio básico Mas sabe isso. qual é a parada? Isso aí é a crítica do CLT.
É o cara que trabalha pode de ser, carteira pode assinada, ser. ele sempre olha pra ele acha que o cara tá com a vida ganha. Ele fala, não, meu filho, a diferença é que você trabalha no horário definido e eu não tenho garantia nenhuma, eu trabalho do meu jeito, do meu É horário, isso aí. e aí E eu funciona, arco com as pô. consequências também, porque eu não Pois tenho é. nenhuma segurança de, né, não tem essa de ser mandada. Não, eu sou dona de tudo que eu Tu faço, resolve então. tudo. E assim, outra Exatamente. coisa que eu sempre aponto, e você vai entender isso aí, cara, o cara que trabalha por conta própria, principalmente o influenciador, cara, o momento que eu tô treinando, o momento que eu tô lendo, o momento que eu tô estudando, isso aí tudo pra mim é trabalho também. Exatamente, Então, e eu exatamente. gosto muito quando o Thales fala isso, cara, eu trabalho da hora que eu tô acordado até a hora que eu vou dormir. Pô, eu concordo, porque no final tudo aquilo ali é trabalho. Uhum. Eu parei pra fazer um treino. Pô, beleza, eu tô trabalhando na minha saúde, tô cuidando do meu corpo, cara, isso aqui é meu trabalho também, pô. Eu tô fazendo ponto de trabalho. Só que Não, aí e é é o isso jogo que que as cada um quer pessoas não jogar. entendem. A gente tava conversando sobre isso de manhã. Tem épocas que, cara, não dá vontade nenhuma de postar nada. Só que o nosso trabalho é ser. É, É a Sim. internet. Então, tem que assim, mostrar. tem dia que eu não quero ficar postando que eu tô na esteira correndo tantos quilômetros. Mas, assim, eu sei que meu público tá esperando isso. Eu não quero postar que eu tô comendo. Eu só quero ficar de boa, entendeu? Tem dia que eu não quero ir no cabeleireiro. Só que eu vou porque eu sei que eu não quero aparecer, tipo, igual uma maluca, entendeu? Até porque dificilmente fico igual uma maluca, mas enfim. Mas eu sei que faz parte do meu trabalho gravar vídeo, gravar reels, gravar. E eu tenho que estar daquele jeito. Então, assim, não é assim, muito pelo contrário, são poucos os dias que eu acordo, deixa eu fazer isso, entendeu? Como todo trabalho. A gente Sim. até brincou, né? Faça o que ama e não ame mais o que ama. Não, né? Trabalhe porque você ama e nunca mais ame nada na sua vida. A próxima, a Paula já fez uma pergunta e já respondeu, né? Que a Pietra perdoaria a traição. Acho que a gente não precisa repetir, você já falou. A Jessie perguntou, a não ser que você quer complementar alguma Não, coisa. acho que tá visto. Não, eu pergunto a minha, o lance da conservadora, por que não? O conservadorismo, vai, pela filosofia política, o que é o conservador? É um cara que aceita algumas mudanças e alguns avanços na sociedade de forma gradual, né? Ao contrário do progressista, do revolucionário, ele quer de forma gradual e melhorando os aspectos que ele considera que devam ser melhorados. Qual que é o problema disso? Quando entramos na questão moral, é claro que eu sou a favor da gente ter mais tecnologia para facilitar a vida das pessoas, mais conforto, tudo, beleza. Agora, quando a gente entra no âmbito moral, isso vira um problema, né? Porque, sendo cristã, eu não posso aceitar coisas que estejam de desencontro, né, com as leis de Deus. Então, o próprio divórcio, por exemplo, quando a lei do divórcio, eu sei que é super reacionário falar isso, parece reacionário falar isso, eu sei que hoje é muito mal visto quem fala isso, mas o fato é que para um católico, para um cristão, o divórcio é inaceitável. E um conservador diz que é ok? Você conhece algum conservador que se coloca contra o divórcio? Não tem. Você conhece algum conservador que se coloca contra o aborto em caso de estupro? Não tem. Pode até ter, mas não são todos. Não existe um consenso. O conservador tem uma tendência, na prática, a ser legalista. Então, tão logo algo se torna lei, ele adere àquilo. Tanto que o divórcio, a lei de 77, quem defendeu, quem passou essa lei foi a Frente Liberal. Os conservadores eram contra a lei do divórcio. Só que tão logo o divórcio se tornou uma lei, se tornou legalizado, é uma não discussão hoje pro conservador. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente. É assim como o aborto, né? Hoje nós temos 3 casos que justificam o aborto legal, né? Estupro, hidrocefalia que fala? E tem outro caso, enfim, me fugiu agora, são 3 casos. Agora, um cristão não pode ser a favor das pessoas poderem escolher quando uma vida pode ser excluída ou não, né? É que quando ela falou que não é conservadora, você achou que ela estaria mais... Ela é mais... Como é que ela tá dizendo? Ela Não, sou na mais verdade, conservadora. Não, na verdade na verdade eu extrema. sou, o que dá pra se aproximar seria, eu gosto de falar que eu sou católica, tá? Mas seria, se fosse pra colocar uma vertente, eu falo tradicionalista. Tradicionalista, Eu acho que Deus tem leis imutáveis e Deus não tá muito preocupada, né, com a lei dos homens, quando os homens sancionam leis em desacordo com as leis dele. Entendi. Então... Eu nunca tinha parado pra pensar que, na verdade, os conservadores aceitam a lei. Porque pra mim era assim, ele não é a favor, às vezes, do aborto, ele só... Mas ele aceita. O conservador, ele dá uma embarricada, ele posterga as coisas, mas as coisas vêm. Entendi. Perfeito. Ó, a Jess pergunta pra você, Breno, você não tem receio de perder o emprego como policial por conta de tudo isso? Cara, existe receio de eu perder meu porte de arma. Sendo bem sincero. Existe esse risco? Não, porque se eu perder a polícia, eu perco porte de arma. Assim, Tá. Cara, eu tô assim, faço com toda a humildade do mundo. Eu tô num nível na minha vida, de as pessoas me conhecerem e tudo mais, que, pô, eu não vou ficar sem trabalhar, não vou ficar sem dinheiro. Entendeu? Se eu receber perder o dinheiro que a polícia me paga, não tem nem um pouco. Perder o porte de arma é algo ruim, certo? Entendi. Mas é o contrato de segurança. Mudou a vida, muda o jogo. Sim. A Fernanda pergunta o seguinte, essa aqui é turbulenta, hein? No mundo ideal deles, as mulheres deveriam ter direito ao voto?
Ai, Eu acho que cara, ninguém tá. deveria votar, assim, essa que é real. Eu sou monarquista, entendeu? Eu quero que se exploda o voto de geral, assim. Bom, eu acho que tinha, sei lá, cara, que ter alguns testes pra pessoa poder votar, porque... Eu não sinto, ó, considerando o Estado moderno, mas se é que Mundo ideal seu. vai, partindo, Pietra. você... Não, no mundo ideal não. No mundo ideal eu sou monarquista e não abro. Mas considerando que a gente vive, infelizmente, no Estado democrático de direito, no Estado moderno e tal, eu também acho que... Não, porque, vamos lá, né? Quando as mulheres começaram a votar, o mundo era muito mais cristão, eu sempre falo isso, e o homem votava porque ele representava os valores de um núcleo familiar, de uma família que não ia se dissolver. Hoje em dia, qual que é o problema? Todo mundo casa já pensando no divórcio. Então, o cara que vota no Lula casa com a outra que vota no não sei quem. Então, não existe esse consenso de valores porque as pessoas não estão pensando no casamento eterno, né? No casamento até que a morte separe. Então já tá tudo errado, entendeu? Então a mulher passa a votar porque ela não faz mais parte de um núcleo familiar, e sim porque ela é autônoma, ela é dona da sua... Não que ela não deva ser dona das suas ideias, mas assim, ela deve... A família deveria ser algo... Devia ser uma união das Um pessoas. conjunto, a decisão, Devia ser Exatamente. Então, por esse aspecto, eu acho que... Tem eu acho que um cara em não. algum lugar que tá tentando aprovar uma lei assim, né, do voto familiar. Ah, E é? aí a manchete é, querem tirar o voto das mulheres, mas não é bem assim, é um consenso familiar. Cara, eu sinceramente nunca pensei nessa questão, assim, o que eu sempre acreditei na minha vida foi, cara, não tinha que ser voto obrigatório, porque... Isso é um absurdo. Isso é um né? absurdo. O cara, quer saber, não quero votar mesmo nessa porra, vai me dar quanto pra eu votar no fulano? A gente sabe que acontece isso, né? Uhum. Agora, talvez tivesse que existir, sei lá, um teste cognitivo ou alguma coisa assim, porque, cara, é foda você dividir o seu voto É verdade. com a pessoa que, porra, não tá nem aí pra nada. E vai até vender o voto dela, pô. Antigamente Complicado. só votava quem era dono de terra e tinha formação, né? Se eu não me engano. Tinha alguns pré-requisitos, né? Até 32, que foi quando teve o sufrágio universal, que as feministas falavam sufrágio sufrágio feminino, não. Foi sufrágio universal, que aí abarcou religiosos, que padre não podia rezar, não podia votar, analfabeto não podia votar. Acho que analfabeto foi até depois. Enfim, eram homens que tinham no mínimo 25 anos, uma certa formação, uma certa renda, e eu acho belo, justo e moral, porque quem mais dá pro Estado, mais tem condição de entender quem vai reger aquele Estado melhor, né? E isso as feministas omitem, né? Porque Omitem, antigamente a maioria exatamente. dos homens também não Exato, votava. a maioria não votava. Dos Era uma homens, aristocracia, mas não é uma oligarquia E que o problema é que seja. você falar isso aí, que a pessoa vai falar, tá vendo? Só quer deixar o rico votar. Exatamente. Quer votar. Eu falei, cara, Vamos falar isso? talvez em algum ponto que exista sentido, não por ser rico, mas é. por ter alguma formação, porque se não estão nem aí pro voto, se o que vocês estão fazendo com o voto de vocês, pô, é foda. Não, e tem uma outra questão moral, né, sobre isso, que assim, eu não acho que o meu voto tenha o mesmo valor de um estuprador em série, entendeu? De um cara que pois é um bandido, um assassino. Eu realmente não acho. Então, Eu a também não. democracia, como é que é? Se a democracia fosse bom, não começava com demo, né? Boa. Verdade. Cara, e eu vi um podcast de um conservador americano, acho que é o Andrew Wilson o nome dele, se eu não me engano. Vocês conhecem ele. E ele o argumento dele é devem odiar, mas ele fala o seguinte: por que que a mulher não é obrigada a ir pra guerra, sendo que lá agora tá num risco, né? Perfeito. De ser obrigatório o homem ir pra Uhum. guerra, mas ela pode votar pra me mandar pra ir pra guerra. Ainda tinha isso, né? O voto era uma consequência de um dever civil. Você tinha, né? Você dava sua vida pela nação ao mesmo tempo que você, né? Pode E decidir por o isso futuro você dele. tinha o direito a votar em quem regia aquela nação. Sim. E a mulher não, a mulher recebeu esse presente, na verdade, dos homens, né? Mas aí vai ter mulher falando, tá, então é só mulher ir pra guerra também. Mas aí entra em problemas práticos. Eu postei Se um eu corte fosse esses você, dias você sobre obrigaria isso. pra não ir pra guerra. Né? Não vai pra guerra. Mas você sabe que eu fiz um debate com uma menina do cabelo azul esses tempos, e ela defende que as mulheres têm que ir pra guerra, têm que ter o direito. Eu falei, cara, mas que direito? Eu não quero. Bom, Nossa, que absurdo. Direito de me vamos lá, flascar né? tudo aqui, cara. é o direito de me lascar, e outra, mesmo que eu não precise ir pra guerra, mas eu prefiro 1000 vezes 50 homens me defenderem do que 50 mulheres. Eu não Exato. tenho dúvida disso, Não, entendeu? Ir pra guerra, Uma e tipo questão de assim, inteligência. uma coisa é você ter o direito de você querer se alistar. Outra coisa é, existe o compulsório. Homem, às vezes, lá na Ucrânia, eles estão pegando gente de 62 anos, pega e sequestrando pra vai. ir pra guerra. Caraca. Então, assim, eu não acho que a mulher deveria ser compulsoriamente obrigada a ir pra Mas guerra. tudo começa assim, todo direito começa como direito e acaba como... Hoje, por exemplo, eu não posso deixar de votar sem justificar ou sem ter que pagar uma multa por isso. Ou seja, não é um direito, é uma obrigação que eu tenho de votar. Sim, é real. Pois é, ele argumentou isso. E outra, né? Aí se você for ter que ir pra guerra, é pesado, né? O tanque de Mas guerra tá ali, louco, carregar Não, munição. Por isso. Você viu um experimento de uma mulher que ela... Acho que ela se fantasiou de homem, um negócio assim. Uma feminista, ela passou um tempo vivendo como homem e acho que no final ela voltou, ficou com depressão e se matou. Caralho, não tinha visto. Eu não sei se foi exatamente. Eu tava Enfim, rindo Eu acho que eu já depois dá uma ouvi essa pesquisada história. nessa aí. Eu acho que Enfim, eu a ouvi. mulher viveu o isso. mundo dos homens e ela voltou e falou assim, rapaziada, isso aqui Tipo, não tá fácil não é Não deu, legal. Não é tudo que estão falando por aí, não. Ser mulher é melhor. Eu acho que eu vi, faz um tempinho. Eu tenho quase Caraca, certeza que ela entrou em que depressão e se matou pesado. depois.
Ó, pergunta final minha pra Pietra aqui, que inclusive é uma pauta nossa, porque quando o Breno veio aqui na Trip Inusitada, a gente fez um conteúdo que a gente postou inclusive na rede social, que é que o amor pode ser comprado. Hum, Quero pegar a sua opinião. Você acha que o amor pode ser comprado? E eu te pergunto isso porque aqui a gente já entrevistou muitos episódios sobre relacionamento, e aí veio um solteiro, inclusive, que eu conheço, que é o Caio, e ele falou assim, cara, o amor pode ser comprado sim. Por quê? Porque às vezes a mulher, ela chega por interesse, ela vê ali a vida do cara, o lifestyle, o carro, a vida, o apartamento, e aí com o tempo ela se apaixona de verdade e começa a amar aquele cara, mas que inicialmente veio por um interesse financeiro ou um interesse. Você acha que é possível comprar o amor? Ah, nossa, que pergunta complicado. Eu acho que sim, existe a chance de você se apaixonar por alguém, de você amar alguém genuinamente conforme você conhece essa pessoa melhor. Porque assim, geralmente esse tipo de mulher, ela já. Não é que ela vai atrás de um cara porque ele tem grana. Pelo menos as que eu conheço e que casaram com homens ricos ou que procuram homens ricos, elas já nem olham pro que não é rico. Então, assim, partindo já de um limite ali que elas estabelecem, É, no elas mínimo, né? escolhem quem elas têm mais afinidade e gostam. E tem muito cara rico, assim, tem bastante cara rico, né? Então, assim, geralmente essa mulher, ela vai escolher o que ela goste mais, ela já gosta um pouco. Ela já parte de uma base, entendeu? Ela não tá entre um pobre e um rico, ela tá entre um rico que ela gosta e um rico que ela não gosta. Entendi. Eu Entendeu? nunca Não tinha sei. pensado por esse lado. Porque Eu a gente- falei? eu nunca tinha pensado nisso que ela falou. Ah, nesse. Geralmente a gente pensa na alpinista social, né? A mulher que tá vindo de baixo, ela quer o cara rico. Ela que é o cara rico, É. isso. Às vezes, né? E aí, realmente, né? É porque eu vou pensar sempre no lado religioso, cara. O amor, no final, não é aquilo ali que ela tá tendo. Ela pode sim se apaixonar, começar a gostar daquele cara, mas será que ela vai estar disposta a viver o amor de verdade com aquele cara ali? Que ela se Será aproximou que se por ele interesse? perdesse, se ele É perdesse a isso. grana, ela se Será que ela manteria lá? estaria ali ainda? Esse é meu E ponto. eu acho que que o cara pode ser quebra. possível. Eu acho acho. que pode ser possível. Pode ser possível. É porque no final também, do ser humano não dá pra As definir o que ele pessoas se vai fazer, né? Tudo é convertem, né? A possível. conversão é um processo e as pessoas podem mudar. Eu acredito que as pessoas Do mudem de mesmo modo valor. que, sei lá, em países que existem casamento arranjado, muitas vezes aquele casal acaba se apaixonando no meio do caminho e a parada vira, né? Pelo menos eu vi na novela. Exatamente. Não, Eu fui exatamente. cancelado porque eu falei que eu sou a favor de casamento arranjado. Cara, Mas eu também, eu sou super. Hoje sendo mãe ainda, eu falo, cara, eu Eu amo a minha queria filha poder mais escolher, que né? tudo. Assim, eu só escolheria pra ela um homem extremamente íntegro, um homem extremamente Exato. virtuoso, que eu sei que vai dar bom, não vai ser um mas aí, cafajeste que vai pessoas, querer. por que elas cancelam? Exato, Porque elas exato. acham que você tá pensando na troca financeira, em algo do tipo. Mas não Exatamente, é, uma coisa cara. super. É sério, eu quero poder escolher o cara que minha filha vai casar. Fala assim, meu irmão, se Exatamente. você não passar no meu filtro, acabou, vaza. Exato, É. e tem um monte de pais só aceitando, por exemplo, a filha vem com um cara drogado, um bandido, chega lá, pô, vou ter que aceitar porque ela tem. Não, porra, é sua Sabe porque eu vi um filha. depoimento uma vez? Tem um casal de evangélicos famoso, ele é pastor e tal, mas eu não sou evangélica, mas eu vi o relato que é muito bonito. A mulher casou, a mulher era filha de pastores na época, ela é bonitona até hoje e tal. Ela casou super cedo com ele, casou virgem, castidade, aquela coisa toda. E depois de 10 anos, eles fizeram uma festa de 10 anos de casado. E ela se vestiu de noiva e tal, e ela fez um discurso muito bonito, que ela fala o seguinte: ela falou, olha, eu casei sem estar apaixonada pelo meu marido, sem amá-lo, eu casei por pura obediência aos meus pais, que eram pastores, Caramba. gostavam dele, e eles... Foi meio que uma coisa arranjada dentro da igreja evangélica ali. E ela falou, eu casei por obediência à minha família, aos meus pais e a Deus. E conforme o tempo foi passando, eu fui me apaixonando profundamente pelo meu marido, então fala, né, que ela decidiu fazer aquela festa de 10 anos de casado, porque pra ela agora ela finalmente estava sentindo aquela paixão por aquele homem depois que ela viu o pai que ele era, depois que ela viu o marido que ele era, o profissional que ele era e tudo mais, e que ela realmente se apaixonou profundamente e era endoidecida pelo cara que os pais dela tinham escolhido. Então, Caramba. E faz um É puta bonito, todo né? sentido. Bonito. Porque, primeiro, que se a ideia é casar jovem é tudo idiota, seus pais Exatamente, têm mais experiência, exatamente. vão saber escolher melhor, Exato. e seu pai sempre escolheu melhor pra você. Então, assim, é isso aí. eu acredito que funciona. Ah, existe um monte de gente por aí que isso aí vira uma troca financeira e tudo mais. Existe, Não, cara, e existe. o que vão falar é, É o tipo que assim, vão cara, falar e a isso, decisão da é. mulher? Tipo, ela não tem como opinar? Tipo, vão falar isso, né? Eu mandaria escolher até que meu filho ia casar. Cara, pô. se ela Bora for, se também, ela eu for vou oprimir os dois, pode inteligente, ser? se ela for inteligente, ela vai ouvir os pais. É É. isso. É que se vende essa ideia que tem que ter o amor. tem E que assim, ter dá a até pra ir um paixão. pouco além nessa conversa, mas é porque bem geralmente o lugar onde acontece isso, a família que poderia acontecer isso, é uma família que ela já vai estruturada pra isso ao longo da vida. Então, assim, a mulher já vai meio que sabendo, né? É. Porque faria todo Verdade. sentido você se educando e falar assim, filha, papai, quando você for grandinha, vai escolher o seu marido. Se você se ensinar desde novo, acho que não existe essa romantização. Só que a gente vê o quê? Verdade. Não, Novela, filme, tudo que é aquele isso. negócio, ai, paixão e e tal. existe isso, tá? É que é mais
oculto hoje, mas assim, famílias ricas, isso é feito. E olha só, Tipo não vou assim, nem... Eu acho que cada vez menos, né? Mas, por exemplo, o núcleo de amizades... Isso aí, de dar aquele Mas é uma coisa empurrãozinho, de orgânica. empurrãozinho, É, uma isso aí. coisa orgânica. É. É uma Mas, coisa pô, tu tem- mas da mesma forma que o pessoal da favela também casa entre si. Isso aí, tem Sim. uns amigos ali que falam, pô, tua filha é bacana, meu filho é bacana, e vamos juntar a família aqui. Eu acho que existe uma coisa assim até hoje. E às vezes acaba dando certo, eles empurram ali jovem, vai. Beijo. meio que E aí vai, é você que escolheu. Dá uma força ali, né? Entendeu? Porque é maneiro pra Mas caramba. faz sentido porque o nível de educação é o mesmo, os Sim. modos e tal. Então acho que tem a ver também você gostar da outra pessoa. Porque é muito difícil, né? Você se relacionar com alguém que tem um nível financeiro muito diferente. Não que não possa existir, é Não claro só que pode. financeiro, tudo ao redor ali muito diferente. Financeiro, Exatamente, a educacional, tudo mais, cultura, tem todo. É Até muita coisa envolvida, né? Uns Não é anos só dinheiro. atrás, o ser humano tava crescendo em volta de uma comunidade, né? Então a gente ia acontecendo as coisas ali. Só que foi, obviamente, foi expandindo, cidade Exatamente. grande, e a Não, dinâmica muda um São pouco. Paulo, você tem 1 milhão de universos paralelos em São isso Paulo, aí. né? Tem gente que mora aqui do lado que eu nunca vi, que eu não sei o que faz, que come de outro jeito, que gosta de outra Pois é. coisa, que é outro troço. Então, assim, no final, pra mim, Breno, se eu pudesse escolher o cara que minha filha vai casar, não por opressão, mas por proteção. Pô, É esse isso. cara é bacana, minha filha. Talvez, vamos tentar chegar num termo mais tranquilo. Filha, esse aqui papai aprova, você quer? Não quer, não? Tá bom, então vamos procurar outro. Mas esse aqui papai aprova. Tem um Mas é menu. isso, porque você vamos ama a chegar tua assim, filha, né? né? O pessoal acha que você vai fazer, não, você vai casar e pronto. Não é assim, cara. Você tem amor pelo teu filho, você quer também que ele seja feliz, né? Tipo, é isso. Geralmente é essa a visão, né? Que a gente, pô, cara, esse aqui é o certo, vai nesse aqui. Confia no pai, pô. É. Papai tá dando ideia boa. Confia no pai. Se eu Breno. tivesse escutado as coisas que meus pais me falaram ao longo da vida, eu tinha feito muito menos merda, né? É isso aí. Eu acho que todos nós. Todos nós. Mas adolescente é desgrama. E vamos lá, pra finalizar. Falta algum assunto aqui, alguma pauta? Acho que não. A gente Não. conversou bem. Acho que não, né? Então, pra finalizar todo episódio, a gente pede pros nossos convidados escolherem uma pessoa viva ou morta que você escolheria pra conhecer, sentar do seu lado, num voo, tá vago ali do seu lado. Quem seria? Não pode ser Jesus, não pode ser Deus, Ah. porque todo mundo escolher, a gente tirou. Quem seria e por quê? Eu lembro que você me fez essa pergunta outra vez, né? Eu acho que eu falei o Jordan Peterson. Acho que você falou de alguém por isso. Cara, passados-se uns meses de lá pra cá, hoje, eu conversaria com o Santo Agostinho. Nossa, eu fiquei entre Santo Agostinho e Santo Tomás, mas eu pensei na mãe de Santo Agostinho e Santa Mônica, que eu ia falar, como é que você fez pra converter esse moleque? Então, qual Tipo- seria o papo? Exato, Então, isso aí. eu ia perguntar pra ele sobre o processo de conversão dele. Porque ele A história é muito boa. é o santo que eu mais... Eu não tenho Se devoção a identifica. santo, mas eu olho pra ele e falo, cara, isso é maneiro. Porque ele era sanguínezão, fez um monte de merda da vida dele, só que ele foi intelectual a vida inteira. E em um determinado momento ele percebeu que a parada não fazia sentido também. E ele flertou com... Esqueci o nome da religião agora. Você lembra? Ele era Ele passou agnóstico, por várias né? religiões Ele foi- pagãs ali, Sim, várias sim. coisas, até que ele se encontrou. Ele foi para um professor, agora eu não vou lembrar o nome, que também é um santo, que era um professor de oratória, começou a assistir as aulas desse cara e começou a ouvir o que ele estava falando. Santo Ambrósio, que era Santo diretor Ambrósio, espiritual Santo de Santa Ambrósio. Mônica, que era a mãe dele. Aí ele começou a ouvir esse cara falar, começou a gostar, e aí ele foi entrando no processo na cabeça dele. E, cara, ele passou por um processo de conversão pela racionalidade, pela inteligência. Ele começou a ver que aquilo ali fazia sentido. E, É. pô, ele se tornou uma das principais figuras da Igreja Católica. Então, eu conversaria com ele pra ouvir mais a história dele, assim, sabe? Cara, me fala, eu quero ver você falando apaixonadamente sobre Deus, porque o sanguíneo tem isso, né? Ele ama apaixonadamente. Então, ele chegou a um nível de conexão ali com Deus, com o Espírito Santo, né? Tem até aquela imagem bonita pra caramba, aquele quadro assim dele com o coração na mão, que, assim, É demais. né, com o Espírito Santo escrevendo. É. E aí eu gostaria de ouvir mais ele falar assim. Até porque ler as coisas que ele escreveu, eu tenho dificuldade, que eu sou burrinho. Porra, é difícil. Eu leio assim, várias vezes, eu falo, tá, vai Chat entrar. GPT traduz pra mim. Me ajuda aqui. Mas eu gostaria, assim, de ouvir mais dele, assim. Eu, sei lá, de ouvir. Fala, vai ficar falando aí. Então, Vamos fazer já a que você viagem falou de 12 Santo horas. Agostinho, eu então escolheria Santa Mônica, né? Porque foi através também das lágrimas desta mãe. 20 anos, Porque, né? ele se converteu com aos 33 anos. Não, mas ela fala de 20 anos de oração, um negócio assim. Talvez mais, né? Porque ela já era cristã quando ela casou com o Patrício, né? Que era o pai de Santo Agostinho. E Patrício era um cara super agressivo. Ela casou por obediência aos pais. E ela converteu. Patrício se converte por causa dela. Os sogros se convertem por causa dela. E mais tarde Santo Agostinho, né? E aí, quando ela fica viúva, ela entra num caminho de santidade muito intenso. E ela passa a seguir Agostinho. Ou seja, ela tem esse filho rebelde, né? Que é paganizado, mas muito inteligente, muito, sabe? E ela... Então, uma vez que ela fica viúva, ela passa a acompanhá-lo e aí também ela tem uma influência muito forte na conversão dele. Inclusive, Santo Ambrósio era o diretor espiritual dela. Não sei se dá pra usar essa palavra pra aquela época, mas era o equivalente. E aí ele também conhece Santo Ambrósio por causa disso. Ele tem essa proximidade por causa da mãe também. E então eu acho que é um exemplo também de obediência, né, aos pais, como a gente tava falando, um exemplo de fé, um exemplo de... E, poxa, não tem como... Assim, não tem como não ser uma, não tem como não ser uma mulher extraordinária para ter criado uma mente extraordinária, como a de sim, Santo Agostinho, né? Então eu gostaria de ter um papo Muito com ela. bom. Total, pra finalizar agora,
caixa preta do avião, deixar uma mensagem. Breno, olha para sua câmera depois a Pietra, deixa uma mensagem que vai ficar registrada aí na caixa preta. Pode ser sobre o seu caso em específico, Tá. pode ser sobre o que você quiser para Vamos lá. finalizar. Toda pessoa que passar pelo seu caminho, ela vai ter alguma coisa pra te ensinar. Seja humilde a ponto de ouvir. Até o mendigo que cruza seu caminho, ele pode às vezes te dar uma lição que você não espera estar recebendo. Então, por mais que uma pessoa não seja tão fácil de te agradar, de descer o que ela tá falando, escute, porque de algum modo isso pode fazer bem pra você. E lembre-se de separar a mensagem do mensageiro. São duas coisas diferentes. Você não pode descarregar a raiva da mensagem ser dolorida na pessoa que te contou. E é isso. Guarda isso pra você. Boa. Pietra? Boa, eu olho pra onde? Pra lá? É isso. Eu vou um pouco na linha do Breno também. Como sugestão aqui, né? Eu também diria para que as pessoas buscassem trazer um pouco da culpa dos próprios problemas delas para si, né? De forma que você não se enraiveça quando alguém fala algo que agrida o teu passado, o teu presente, as suas escolhas, e que você realmente faça esse exercício de reflexão, né? E de maturidade, de separar primeiro, como ele falou, o mensageiro da mensagem e de e dar o benefício da dúvida. Será que não faz um pouco de sentido? Será que o mundo todo hoje não tá me dizendo para fazer coisas que não estão me levando à felicidade ou uma vida de virtudes ou a qualquer ganho, né? Será que de fato as coisas que você tá vivendo estão te trazendo a famigerada, né, felicidade e liberdade, né? Talvez, de repente, se você olhar para um outro caminho, você veja ali a oportunidade de fato ter uma vida, uma boa vida, né? Acho que é isso. Bom Perfeito. demais. Breno, do Café com Teu Pai e Pietra Bertolazzi, muito obrigado pela presença Eu de que vocês. agradeço. Agradeço o Um prazer convite enorme aí. estar aqui. Foi um Sempre bom estar prazer. aqui. Deixem suas redes que não caíram ainda, não derrubaram. Por enquanto estamos de pé, @BrenoCop, tudo, TikTok, Instagram, YouTube, é tudo a mesma coisa. Se procurar Café com Teu Pai, talvez apareça também. O meu é @Pietra Bertolazzi. Não tenho TikTok que derrubaram, mas tem Derrubaram? o canal. Eu fiz uma vez só um TikTok, durou 3 meses. Derrubaram em 3 meses. Eu falei, não vou ficar aqui postando conteúdo, me matando pra derrubar. Né? É muito fácil derrubar em TikTok, aliás, fica esperto. Caramba. E no YouTube, eu vou voltar a fazer mais conteúdo no YouTube agora, é canal da Pietra Bertolazzi. Perfeito. Obrigado novamente pela Bom, presença. Espero que tenham agradeço. gostado. Isso, muito bom, muito legal o papo. Passageiros, se vocês que estão assistindo, se vocês curtiram o episódio, deixa aqui o seu like, tá? Se inscrevam no canal também, porque muitos de vocês assistem e esquecem de se inscrever. Ajuda muito a gente quando vocês se inscrevem e deixam o like, porque isso diz pro YouTube que o nosso conteúdo é bom, que o canal tá trazendo valor para vocês, tá? E ativem o sininho de notificação para ser avisado quando estivermos no ar no próximo episódio. Até a próxima trip inusitada. Bom demais. Muito bom. Show! Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.